Você já imaginou acordar e perceber que o seu próprio corpo não reage mais como você quer? Depois que um jogo de realidade virtual tomou conta do mundo real, monstros e rupturas surgem por toda parte, e você, o último caçador de demônios, precisa lutar enquanto a personalidade que você criou na puberdade altera suas falas e atitudes, sem te avisar. No lendário continente de Arcana, um jogo de realidade virtual tão avançado que jamais foi superado, pelo menos até ser descontinuado. No dia em que os servidores foram finalmente desligados, uma reportagem chocou o mundo. O CEO da companhia havia desaparecido, e como se isso não fosse o suficiente, Arcana surgiu no mundo real. Rupturas misteriosas abriram fendas na realidade. Monstros do jogo começaram a aparecer por toda parte. Parecia realmente o fim do mundo. Mas como em todo Mauá, algo inesperado aconteceu. As pessoas foram sincronizadas com seus próprios personagens do jogo, e junto disso, os chamados jogadores despertaram. Eles podiam usar suas habilidades do jogo na vida real, podiam derrotar monstros, podiam salvar o mundo, e logo começaram a ser chamados de heróis. É claro que, em meio a tudo isso, eu também sonhava em me tornar um jogador, mas a realidade sempre foi cruel comigo. Mesmo se eu despertasse, nunca seria famoso. Uma máquina de realidade virtual custava 10 milhões de wons, e até alugar uma era caro demais. Com o colapso dos negócios do meu pai, percebi a verdade. Eu não tinha como continuar. Saí de Arcana cedo demais, e isso mudou tudo. Agora, despertei como um personagem que criei há 12 anos atrás, no ensino fundamental. Um boneco esquisito que eu desenhei no auge da puberdade. Se eu soubesse que isso aconteceria, jamais teria largado o jogo. Meu nível não passava dos 55, minhas estatísticas eram ridículas. E o pior, eu respawnei como ele, Granfell Cloud Arpeus Romeu, também conhecido como Cláudio, meu personagem mais cringe, dramático e exagerado da época. A história dele era tão vergonhosa que até hoje me dá arrepios. Ele era o último sobrevivente de uma grande família massacrada por um demônio, jurou vingança e tornou-se um caçador de demônios. Eu realmente era possuído pela puberdade. Hoje, como adulto, olhar para esse passado é simplesmente uma fonte infinita de vergonha, mas ao contrário do que eu penso, o grande Cláudio diz sentir falta dessas memórias, o que só me faz mandar ele calar a boca. Tudo que eu falo sai diferente, dramático e exagerado. Como é que eu vou trabalhar amanhã tendo essa personalidade saindo pela minha boca o tempo inteiro? Só consigo imaginar a cena, eu jogando café no meu próprio chefe e gritando algo sobre nobres não se curvarão à adversidade. Não dá, cara. Eu seria processado em uma semana. A verdade é simples. Eu não posso trabalhar assim. Parece que eu não tenho escolha além de me tornar um jogador. O problema? Eu não lembro quase nada de Arcana, além do que eu vivi há 10 anos atrás. Então eu fui pesquisar. Eu sabia que jogadores recebem centenas de milhões por limpar rupturas, mas também arriscam suas vidas. E a minha vida, sinceramente, vale mais que qualquer dinheiro. Enquanto eu penso nisso, o grande Cláudio abre a boca mais uma vez. Eu, grande Cláudio, não necessito de bens materiais para alcançar a abundância. Pois é, essa é a minha vida agora. Resolvi pesquisar sobre os caçadores de demônios, já que esse é o caminho do grande Cláudio. Mas ao procurar, descobri algo terrível. A base de Akshan caiu. A terra sagrada dos caçadores de demônios foi destruída. A única cidade onde se tornava possível seguir essa classe, apagada da existência. Mas a verdade é simples. A classe sempre foi inútil. Estatísticas baixas, dificuldade absurda para upar, nenhuma vantagem contra monstros comuns. Caçadores de demônios dependiam apenas de missões para entregar pão, isso para subir de nível. E como se não bastasse, quase ninguém queria ser um. Eram basicamente discriminados, ignorados. Mesmo assim, contra demônios, eles eram incomparáveis. Agora, com o novo update, demônios passaram a aparecer entre os monstros. Jogadores de nível 200 estavam sofrendo com debuffs como possessão e perturbação mental. A situação era crítica, e ninguém conseguia lidar com isso. Se não existissem mais caçadores de demônios, isso significa que só restou eu. Mesmo 10 anos atrasado, mesmo fraco, mesmo sendo uma versão cringe e ultrapassada que eu criei, pensei em desistir. Mas então, uma lembrança me veio à mente. Na época da puberdade, onde eu, com a minha personalidade meio quebrada, dizia: eu sou o grande Cláudio e não corro de meros demônios. Meu orgulho jamais será quebrado. No fundo, a fala era boba, exagerada, mas também tinha algo ali que eu precisava. Não havia razão para hesitar. A situação no mundo só piorava. As reportagens falavam de baixas, desaparecimento, caos. Os demônios estavam transformando a sociedade em um campo de batalha. E foi aí que eu decidi. O grande Cláudio ergueu a voz dentro de mim. Fiquem firmes, tornem-se honrados, pois eu, Cláudio, garantirei que vocês voltem para o inferno. E assim minha jornada começou. Vários anos se passaram desde o grande desastre. Cidades caíram, vidas foram despedaçadas, mas, como sempre, a humanidade deu um jeito. As ruas voltaram a encher, o cotidiano renasceu, e com ele, todas as emoções humanas, inclusive as negativas. E essas emoções, agora, era o banquete perfeito para os demônios.
demônio. E é nesse cenário que seguimos um novo grupo de jogadores. Do nada, alguém literalmente cai. O líder do grupo olha o celular e diz calmamente: relaxem, ainda falta 1 minuto para o horário, vamos esperar. Esse é Nan, líder do grupo, estrategista e aparentemente indiferente às pessoas caindo do nada. Então chega o último membro do time, um cara estiloso, parecendo um protagonista de anime entrando em slow motion. O líder cumprimenta: você chegou bem na hora. Sou Nan, prazer em conhecê-lo. Enquanto isso, a explicação sobre a ruptura aparece. Ruptura: armazém subterrâneo dos Gnolls. Nível recomendado 35 a 40. Progresso de destruição 19%. Eu que sou nível 55, penso, boa, dá pra upar aqui tranquilo. O problema é que a média dos jogadores entrando hoje é nível 200. Eu não consigo nem entender esse nível. Ainda bem que os jogadores de alto nível não são os únicos despertados. Consegui um grupo equilibrado. Um líder, uma feiticeira, um tanque de ataque e um dealer de curto alcance. O líder explica o plano. Prepare-se por 5 minutos e entraremos juntos. Enquanto isso, o progresso de destruição sobe para 19,8%. Todo mundo sabe da regra básica, né, galera? Quando chegar a 100%, a ruptura explode e os monstros começam a invadir o mundo real. E apenas os jogadores conseguem chegar perto dessa bomba relógio. Então, Nan anuncia: tá na hora de entrar, galera. O nosso prota pensa que deveria dizer algo para o grupo, para se enturmar. Afinal, sobreviver com 3 irmãs me ensinou a enfrentar guerras psicológicas diárias. Então ele diz: vocês não precisam se preocupar, pois eu estou aqui. Mano, por que eu falei isso? Mas ao contrário do que ele esperava, ninguém reagiu. Ignoraram completamente. Ele então diz: tá, vou só ficar calado mesmo. Dentro da ruptura, tudo está destruído. A feiticeira diz: não vejo nenhum Gnoll por aqui. O líder deduz que outro grupo passou primeiro. Ele garante que vão conseguir loot se seguirem a rota certa. E todos acreditam. Mas algo incomoda o nosso protagonista. Ele diz que o seu radar interno, ou talvez seu trauma de puberdade, grita: tem algo errado. E antes que ele termine de pensar, ele vê sombras se movendo. Gnolls avistados a 70 metros. Preparem-se. O tanque, que deveria proteger o time, corre na frente, irritando os monstros. O dealer se desespera tentando segui-lo. A feiticeira faz todo o dano. E o nosso prota só pensa: mano, é assim que as pessoas jogam hoje? Comp doida é essa? Bom, não é meu problema. Sou inútil mesmo. A feiticeira avisa que o buff dela está acabando. O dealer reclama que o tanque está rápido demais. E o Cláudio só pensa: eu não tenho uma arma decente? Abrindo o inventário, ele vê que tem apenas uma adaga de prata, uma flecha de prata e um arco de aventureiro. Ele diz: é isso. Nada bom para uma luta séria. Então, uma flecha vem direto no rosto do prota, mas ele desvia a tempo e vê os Gnolls surgindo atrás do pilar. Alguém grita: emboscada! Os Gnolls avançam com tudo. O caos se instaura completamente. O dealer grita que são muitos. O tanque está apanhando pra cacete. E o líder simplesmente observa. O dealer grita: Hyung, o que você está fazendo? Nos ajude! Mas o Gnoll aparece atrás dele, prestes a cortar sua cabeça. E antes que ele pudesse reagir, uma flecha acerta o Gnoll em cheio. Vemos que quem lançou a flecha foi Cláudio. E ele fala: parece que o monstro ainda precisa ser treinado. Às vezes, punição é necessária. O dealer olha agradecido, mas confuso. Ele então se pergunta: por que eu falei isso, mano? Eu também não sei. Os Gnolls continuam vindo. A feiticeira entra em desespero. Eu não sei o que fazer. Porém, o prota pede pra ela se acalmar e diz que vai segurar os que tentarem chegar perto. Use um feitiço forte, mesmo que demore. Ela respira fundo e começa. Ele atira mais uma flecha e o dealer pergunta quanto tempo ainda falta. Ela diz que está quase pronto. E então, ela diz que já está pronto e vai lançar agora. E manda que todos se protejam. Flecha de fogo. Mano, por um segundo fiquei decepcionado. Flecha? Pensei que seria pelo menos uma bola de fogo, tá ligado? Algo assim, grande, mirabuloso, né, mano? Vixe, lá ele, negócio de grande aí, velho. Mas então, vemos que são dezenas de flechas de fogo que explodem tudo ao redor. Chamas, fumaça. O dealer pergunta se acabou. A feiticeira vai até Cláudio e pergunta se ele está bem. Ele responde: sim, cuide dos outros. E a flecha? Será que eu posso pegar de volta? Ainda bem. Enquanto ela cura o grupo, o dealer explode de raiva e confronta o líder. Hyung, você tá maluco? Você deixou a gente cair numa armadilha. Que tipo de tanque faz isso? Mas o líder sorri e começa a gargalhar. O dealer fica ainda mais furioso. Você tá rindo? Isso é engraçado pra você? Você só é alguém por causa do seu irmão famoso. Então o líder, agora com um sorriso que não é humano, diz: você perguntou se isso é engraçado? É claro que é. É hilário ver um bando de idiotas sofrendo na minha frente. Seu corpo começa a distorcer e algo dentro dele se libera. O sistema avisa: habilidade ativa, inimigo natural. Seu poder aumenta ao lutar contra demônios. E nesse momento, o prota percebe: Nan Hyung não era apenas imprudente, ele era um demônio. E ele diz: demoraram pra perceber, seus idiotas? Todo mundo congela. Um demônio? O grupo inteiro mal acredita no que ouviu. O rapaz lá atrás gagueja: não tem como. Do que você tá falando? Um demônio? Como Xiaomin pode ser um demônio? Mas quando ele olha ao redor, percebe algo pior ainda. Todos os outros desapareceram. O pânico bate. Ele começa a tremer, se vira desesperado e finalmente vê seus companheiros caídos, agonizando e sangrando. A feiticeira chora: por favor, me ajuda. Ele tenta responder, mas só gagueja. O sistema surge. Um demônio está te observando. Sua mentalidade está baixa demais. Status anormal. Medo. Ele grita por ajuda: não se aproxime,
Gemem. Alguém, por favor, me ajuda. O demônio, por outro lado, acha tudo divertido. Observa a ilusão que criou e comenta. Humanos, tremendo diante de seus próprios medos, como sempre, deliciosos. Mas ele não viu uma coisa. O grande Cláudio, que avançou com uma adaga pronta para abrir o demônio ao meio. Mas ele intercepta. Ei, diz o demônio, não liga se esse humano morrer. Se você me matar, ele morre junto. Você sabe, né? Cláudio recua. Droga, não dá pra furar a armadura. Tenho que acertar as frestas. O demônio vai pra cima, mas ele desvia. Ele vai pelas costas dele e tenta acertar a nuca, mas a faca bate na armadura e não perfura. O demônio gira furioso. Seu tolo, humanos são tão falsos. Você tava todo amiguinho dele há alguns minutos e agora tá querendo matá-lo? Mas ele não percebe a abertura e a lâmina passa cortando seu rosto. O demônio arregala os olhos. Espera, isso foi uma espada? Não. Isso é prata. Sangue preto escorre pelo seu rosto. Cláudio diz calmamente, não tente falar comigo. Eu não converso com presas. A presença de Cláudio o pressiona e então vemos a consciência dentro do corpo. O verdadeiro Nan Xiaomin. Quando tudo deu errado, ele lembra do irmão, das comparações, das risadas. Só queria ser alguém de quem seu irmão mais novo pudesse se orgulhar. E nesse desespero, um demônio o abordou, ofereceu ajuda e antes que Nan pudesse recuar, a entidade tomou seu corpo. Status anormal, possessão. Desde o começo, era um demônio quem estava ali. E quando duvidaram dele, ele simplesmente deixou de fingir. Grande Cláudio, mais uma vez, passa mais uma peixeirada no demônio. O monstro grita, tá doendo, seu maluco? Você é doido? Se você me matar, você mata ele também. Você não se importa? Quer virar mesmo um assassino? Ele encara o demônio sem piscar. Ele hesita. Então ele se pergunta, isso é seu orgulho? A presença dentro do corpo começa a fortalecer. Ele segura firme para que eu possa atacar. E eu ataco, sem um pingo de emoção. O golpe corta e a cabeça cai. O silêncio preenche a ruptura. E o prota murmura, esse orgulho. Eu recebi isso, Nan Xiaomin. Minutos depois, Nan Xiaomin, agora livre, ainda tremendo, todos o olham como se estivesse vendo um fantasma. Ele se pergunta, eu fui possuído? Ele toca no próprio pescoço. Mas eu fui esfaqueado. Como estou vivo? E o Cláudio diz, eu te falei, você não precisa se preocupar, pois eu estou aqui. Cara, essa foi foda, tá? Agora fez sentido ele falar isso. Então ele explica, as emoções negativas de um humano alimentam demônios. Então, seja orgulhoso. Não tenha medo deles. Nan repete, orgulho? Ele apenas fala, eu não esqueci daquela lógica, mesmo após tanto tempo sem lute algum, só um hippie falido caído. Depois de sair da ruptura, mais tarde na internet, um comentarista fala sobre o que aconteceu. Eu vi tudo, um membro do grupo carregou o time, mas as pessoas só criticam. Lá vem você inventando coisas. Pelo menos dá um nome ao cara em vez de chamar membro do grupo. E quem está lendo os comentários é o próprio Nan. Ele mostra o post para alguém. Hyung, você quer que eu acredite nisso? Nan responde, sim. O outro rapaz é Taimin, nível 368 e 11º no ranking, e o mestre da guilda Gaon. E diz, ainda sou líder da guilda, sabe né? Convidar alguém só por causa de um post desse é meio... Mas o Nan interrompe. Taimin, o líder do grupo que foi possuído era eu. Taimin então congela. O quê? Em outro momento, Taimin pergunta, você quer deixar de ser um jogador para virar um analista da Gaon? Você era totalmente contra isso? Do nada mudou? Cara, é difícil de acreditar. O irmão mais novo, sendo sarcástico, diz, é tão difícil assim de acreditar no seu próprio irmão? Taimin irritado diz, não seja sarcástico comigo. Nan ri, tô só zoando, pô, calma aí. Taimin então pergunta, mas você tem certeza? Não tava só brincando quando disse que queria ser um analista? Nan respira fundo e diz, não, eu estou falando sério. Percebi minha fraqueza e qual deve ser o meu verdadeiro papel. Sempre foi difícil lidar com você, mas agora eu quero pegar esse orgulho dentro de mim e seguir o meu próprio caminho. Taimin dá um sorriso curioso e diz, agora fiquei interessado. Quem é a pessoa que te mudou tanto assim? Além de ter derrotado um demônio, claro. Se os status anormal não afeta ele, a mentalidade deve ser absurda. E você disse que ele lutou com uma adaga em vez de magia. Existem milhares de classes em Arcana, mas eu não faço ideia qual que é a dele. Xiaomin então responde, eu sei que parece difícil de acreditar, mas confia em mim. Taimin ergue as sobrancelhas e diz, quem disse que eu não acredito em você? Você é a melhor testemunha possível. Cheguei onde tô por sua causa. É óbvio que eu acredito. Ele pega uma parte e entrega a Xiaomin. Eu até trouxe o contrato. Você é meu irmão mais velho no fim das contas. E um analista orgulhoso da Gaon. Xiaomin fica corado e diz, meu Deus, você tá me envergonhando, cara. Mas obrigado. Taimin gargalha. Certo, senhor analista. Dá uma olhada aí no contrato e me diz o que você acha. Xiaomin abre, lê, então congela. Essas são as condições. Enquanto isso, em outro lugar, vemos o Prota dizendo que seu nível subiu para 67. Ele olha a interface incrédulo e diz, eu upei 20 níveis? Caramba. A personalidade do grande Cláudio rebate. Isso é pouco. Ele retruca. Até parece. Os Gnolls não davam muito XP. Então a única explicação para os 20 níveis era matar um demônio. Cláudio se impõe. Eu, Cláudio, não me preocupo com tais assuntos. E ele diz, eu por outro lado, bom, eu me preocupo. Como que distribuo esses pontos, hein? Cansado, decide pensar nisso deitado. Mas quando chega no quarto, Cláudio comenta, esse lugar está uma bagunça. Um ambiente limpo mantém a mente limpa. Ele morrendo diz, eu só queria dormir. Mas a personalidade aristocrata venceu. Horas depois, fazendo sopa, o Cláudio prova perfeitamente
saudável. Eu estou ali, quase indo de Vasco. Esse é o Cláudio, seguidor de rotina, disciplinado e saudável. Ele percebe algo. Os traços que eu dei ao meu personagem estão vindo para a vida real. Não apenas a classe e nível, os hábitos, a saúde, a inteligência. Eu teria só tomado um banho e pedido comida. Agora, estou vivendo melhor por causa dele. Cláudio tinha muitos talentos. Talentoso em magia, capaz de imitar encantamentos vendo uma única vez, inteligente, saudável, só coisas boas, como sempre. Você anotou só as partes legais, né? Ah, dane-se. Se esses traços funcionam, eu preciso testar. Antes disso, ele recebe uma mensagem de Xiaomi, um textão enorme. Ele se pergunta: que é isso? Por que é tão longo? Eu não posso ver agora. Vou recusar por enquanto. Agora sim, hora de testar magia. Eu escrevi que Cláudio podia copiar encantamentos só de ver. Então pesquisei vários vídeos, magia de fogo, gelo, luz. Ele anotou tudo como um estudante desesperado antes da prova. Voltamos ao mega prédio. Xiaomi vê a resposta do Prota. Ele rejeitou? Será que recebeu proposta de outra guilda? Taimin explode. Outra guilda? Onde? A guilda número 1 da Coreia tá oferecendo casa, carro, todas as taxas e um acordo de 9,5 para ele, para 0,5 para nós. Ele respira fundo. Que guilda no mundo tem proposta melhor que isso? Xiaomi responde. Depois que a torre de magia apareceu em Seul, guildas estrangeiras abriram escritórios aqui. Taimin surta. O quê? Quem ousa pisar no meu território? Xiaomi explica. Mesmo se não forem estrangeiras, as melhores guildas estão todas em Seul. Não posso deixar isso passar. Esse contrato eu nem posso mostrar pros superiores da H1. Hyung, me descreve ele. Me diga como ele é. Xiaomi pergunta. Por quê? Porque eu vou recrutar ele antes que roubem da gente. Me diz tudo o que você sabe sobre ele. Xiaomi pensa e diz. Em aparência, você consegue descrever um animal mítico? Taimin trava. Hã? Um animal mítico? Ele parece um aristocrata de novel de fantasia. E um aristocrata muito chique, aliás. De volta pro quarto do Prota, ele diz que terminou de estudar magia. Depois de anotar tudo, entendeu todos os fundamentos. É isso. Como esperado do grande Cláudio. Cláudio protesta. Você está sendo rude. Ele ignora. Agora que sei que posso usar esse tipo de coisa, hora de distribuir os pontos, colocando 2 pontos em vigor, 2 em agilidade, 7 em mana. Ele então se lembra da história que escreveu para Cláudio, um garoto que perdeu tudo e virou caçador para vingar a família. Foi eu que escrevi isso, mas que vida triste. Ele coloca um ponto em sorte. Isso é para mim e por ele. Vamos trabalhar duro de agora em diante. Só aumentei de 1 para 2 pontos. Isso significa que dobrei minha sorte. Quem sabe amanhã não acha uma moeda no chão. Na manhã seguinte, ele se olha no espelho e não encontrou uma moeda. Porém, encontrou uma missão de classe. O sistema avisa: missão de classe, prólogo do contra-ataque. Depois que Arcana se tornou realidade, missões ficaram extremamente raras. A razão é simples: não existe NPCs na vida real. E eram os NPCs que distribuíam as missões. E agora, até missões comuns viraram luxo. Mas eu recebi uma missão de classe. Uma missão específica da classe Caçador de Demônios. E pelo que me lembro, isso não é só uma missão qualquer. Procurando na internet, ele diz: eu sabia. A primeira coisa que aparece é o rank 1, Gilver, paladino, iniciando sua missão de classe. Algo tão grande que vira notícia instantânea. Missão de classe, dada apenas para um jogador entre todos que possuem a mesma classe. Quem recebe isso tem potencial para entrar no topo do ranking. Pensando racionalmente, não existe chance de um nível 67 receber isso. O que só pode significar uma coisa: eu sou realmente o único caçador de demônio restante. Akshan era o posto dos caçadores. Parecia um grande lugar, até eu lembrar da dura verdade. Nos flashes de memória, um bando de figurante ao lado de Cláudio, um instrutor gritando: bem-vindos a Akshan. A cerimônia de admissão é lá no topo, então mexam-se. O sistema então avisa: escale o penhasco, a altura restante 1000 metros. Merda, ele ficou maluco? E era sempre assim, treino atrás de treino, trabalho duro sem sentido. O instrutor berrava: mais rápido, seus novatos. Se não aguentam isso, saiam de Akshan. Chegando no topo, ele dizia: a partir de agora vocês ficarão aqui. E as instalações eram piores do que o acampamento escolar barato. Hora de comer. A cafeteria é onde vocês estavam. Resumindo, lá embaixo. Todo mundo destruído. Diz: o quê? Sério? Então eles têm que descer novamente. Tudo de novo. Todos acabados. Cláudio, porém, dizia que demônios consomem a mente humana. E esses treinamentos foi o que fizeram ele se tornar mais forte. Ele, atrás da personalidade, diz que a síndrome do fundamental atingiu ele bem forte. De volta ao presente, finalmente vê a missão. E se pergunta: o quê? Que porra é essa? Enquanto isso, em outro lugar, a União Anti-Arcana Filial Coreana trabalha sem parar. É a organização responsável por analisar updates e evitar o caos. Eles contrataram todos os empregados que trabalhavam no desenvolvimento de Arcana e a cada update do jogo, o mundo muda junto. Alguém no escritório está reclamando: esse jogo é uma maldição. Sumbai, não vai ter outro update de ruptura essa semana, né? Já passou das 8, cara. Ele diz: só podemos rezar. Quando aquele desgraçado do Raimundo posta na página inicial, o mundo real muda junto. Como isso é possível? Sumbai respira e diz: chega de enrolação. Fica clicando em recarregar logo, vai. E então, update. Que? O escritório inteiro entra em pânico. Eu vou escrever minha demissão. Desliga o celular, os repórteres vão ligar. Alguém puxa o cabo da internet. No painel aparece: update. Um demônio virá em breve. Novas rupturas. Fortaleza da família do Conde, território da família do Conde e arredores
Lores do território. Novo monstro, Conde Ascura, nível 430. Alguém diz, o rank 1 atual é nível 403. Isso não é um update pra ser vencido. Sumbai diz, é preciso uma guilda inteira. Não, uma associação inteira. O cara então pergunta, e a Torre dos Magos? Os NPCs da torre só agem quando a torre está em risco. Resumindo, eles não vão mexer nem um dedo. O desespero aumenta. Estamos mortos. Esse update quebrou o equilíbrio. Sumbai conclui, a menos que aconteça um milagre, essa ruptura vai estourar. E então o sistema surge na frente. Missão de classe. Prólogo do contra-ataque. Querido caçador de demônio restante, organize o contra-ataque. Condição inicial, caça um demônio. Concluída. Missão repetitiva, treine seu corpo fraco em andamento. Por quê? O sistema então mostra, treine seu corpo fraco. Objetivo diário, corra 20 km, faça 1000 flexões, 500 barras e 30 agachamentos. Porra, isso aí é literalmente o treino do Saitama, rapaziada, hein? Ele tremendo igual vara verde fala, meu corpo tá destruído desde Action. Eu vou morrer se fizer isso. Mal consigo fazer um sanduíche porque meus braços tremem. Cláudio comenta, não há problema em fazer um sanduíche diferente de vez em quando. Cara, eu até que me sinto bem, como se eu tivesse concluído algo. E então vê, o objetivo diário, 20 km, 1000 flexões, 500 barras, 30 agachamentos, todos completos. Eu só consegui isso por causa do orgulho do grande Cláudio. Será que eu vou dormir bem hoje? Ansioso pela próxima missão, uma semana se passa. Cláudio está fazendo barras com perfeição. E ele está sofrendo pela vida. Ele se pergunta, eles são malucos? A missão repetitiva nunca acaba. Assim que termina o dia, outra surge. Eu fiz hoje de novo. Só consegui graças às características do Cláudio. Quantas vezes vou ter que fazer isso ainda para receber uma recompensa? E então o sistema avisa, você completou o objetivo diário por uma semana. Recompensa obtida, vigor, mais 2, destreza, mais 2. Ele congela. Eu recebi pontos permanentes sem subir de nível? Isso custa milhões de won. E se é uma missão repetitiva, isso significa que eu ganharei esses pontos toda vez. Cláudio ergue o queixo e fala, eu poderia fazer isso 10 vezes por dia se essa fosse a recompensa. Ele então diz, não, você não vai. No rádio, escutamos que as guildas estão desistindo da nova raid da ruptura. Ele olha curioso e continua. Conde Ascura, monstro de nível 430, demônio e vampiro. A ruptura mais difícil já vista. Comentários na internet dizem, hora da terra morrer, o equilíbrio acabou. Como derrotar isso? Agora fudeu. Ele pensa cabisbaixo. Jogadores têm mais dificuldades contra demônio. Eles ficam mais fortes a cada luta. Precisamos de 10 níveis acima para derrotar um monstro que eu deveria nem pensar em enfrentar. Mas então o sistema aparece. Missão de classe, caça um vampiro. Ele então diz, se não fosse por essa missão maldita, o único vampiro existente é o Conde Ascura. Isso significa que essa missão está me dizendo para lutar contra ele. Eu estou com medo, não vou mentir, mas é impossível. Mas minhas emoções não importam. Minha mente não está reagindo com meu corpo. Meu batimento está calmo, meu coração firme. E então, a personalidade de Cláudio desperta. Uma caça inferior ousa interferir no meu precioso tempo? Eu irei puni-lo. Ele diz, eu sabia. Você realmente quer matar eles, né? Droga. Ele pesquisa e de acordo com os resultados, o Conde Ascura está na Rússia. Ele então diz, meu primeiro destino fica claro. A Torre dos Magos. Porque lá há um portal mágico capaz de teletransportar instantaneamente quem o ativa. E é por isso que tantas guildas poderosas mantêm filiais na Coreia. O portal economiza tempo e atravessa qualquer fronteira. Será que eu pego um táxi ou vou de boa? Vou ter que ir. Já perdi tempo demais. Espera, você vai assim? A Rússia tá 2 graus negativos, cara. Você é louco? Ele para por um momento e diz, é verdade, quase esqueci. O prota aliviado e ufa. Certo, você deve vestir uma jaqueta. Porém, ao contrário do que ele pensa, ele pega apenas pacotinhos de chá e diz, porém, eu não posso perder a hora do chá. O prota desesperado fala, pega uma jaqueta, seu maluco. Já na Torre dos Magos, a imprensa lota a entrada. Um estagiário se aproxima. Mestre da guilda, você vai à raid da nova ruptura? Vocês planejam compartilhar informações? Por que vocês vieram antes das outras guildas? O irmão do líder tenta acalmar. Entrevista depois, por favor. Mas ninguém sabe direito como matar o Conde Ascura e todos querem respostas. E não demora para aparecer a Shining, liderada por Lox, nível 399 e rank número 2 do jogador, que faz o público tremer. O clima fica tenso. Todas as grandes guildas vieram por causa do portal. H1 parece estar apostando tudo nessa expedição. Enquanto isso, no ônibus, o prota assiste a tutoriais de magia e tenta reproduzir um feitiço. É nos explicado que há 3 estágios: inspecionar a mana, interferir na mana e manifestar a mana. Ele faz o exercício e conjura fogo dentro do ônibus. O moleque do lado dele entra em pânico e o motorista grita para ele parar. Ele pede desculpa e diz que foi sem querer. Porém, Cláudio interrompe. Sou totalmente capaz de controlar essa chama, mas não vou assustar os passageiros. Surpreso, ele diz, aprendi a habilidade só assistindo o vídeo. Que estranho, a habilidade ainda não apareceu na janela de estatísticas. Será um bug? Chegando na torre, Cláudio sente algo enquanto olha para o portal. Ele se pergunta, é como se a magia fosse mais fácil de manifestar ali, mais fácil que o fogo no ônibus. Uma sensação estranha, quase convite. No brief da H1, um analista explica a ruptura. 3 círculos concêntricos, os arredores do território, que é o lado externo, o território da família do conde, que é o intermediário, e a fortaleza no centro, onde o Conde Ascura estaria. Há centenas de entradas no círculo externo, cerca de 30 no interior. Se a ruptura explodir, o castelo do conde pode ser invocado na Rússia. Alguém extremando fala, e aí galera, tô aqui na nova ruptura, frio pra cacete, mas eu vou dar uma olhada lá dentro por vocês, viu?
Um streamer tenta se aproximar demais, tenta dar uma de macho pra cima do nosso prota, e ele Rosne fala, some daqui, seu porra. Ele recua sem entender muito bem, e a janela do sistema informa, arredores do território, recomendado para níveis 240 a 270, progresso de destruição 9,7%. Respirando fundo, ele fala que finalmente chegou. Já em outro canto, vemos cenas de pura brutalidade. Uma jogadora passa cortando a cabeça de criaturas com uma facilidade aterrorizante. Essa é Leone Belushi, nível 348 e rank 100, líder da guilda Berserk. Ela diz poucas palavras, quase sempre xingamentos censuráveis. Voltando pro prota, ele se pergunta, esse é mesmo o arredores do território? Tá mais frio que lá fora. Cláudio, por outro lado, sorri com satisfação. Ótimo clima para começar a caçada. O frio faz minha raiva ferver. Diante dele surge uma matilha de lobos sangrento, nível 230. Um monstro nível 230? Eu tô no 67, mas o sistema avisa. Habilidade ativada, inimigo natural. Cláudio então ergue sua cabeça com desprezo e fala, cães do conde, entendo. Vocês escolheram o dono errado. Ele puxa a adaga e diz, vou gentilmente ajudá-los a lembrar o medo de serem caçados. E a missão atualiza, missão de classe, caça um vampiro, a caçada começou. Em outra área dos arredores, vemos o grupo da Berserker massacrando lobos. Leone Belushi acerta um chute tão forte que o lobo dobra no ar. Um monte de vira-latas, morram seus pedaços de merda, chupa... Tá, esse aqui eu não vou dizer. Os membros da guilda tentam segurar. Ei, mestre da guilda, calma aí um pouco, pô, vai devagar. E então Leone diz que algo tá incomodando ela. Ela fala que isso é muito estranho. Eles não sentem dor. Ela então pergunta, vocês viram algum deles chorando enquanto lutávamos? Todos ficam em silêncio. Um diz, olha, agora que você falou, porém, um uivo distante de puro medo ecoa. A líder então pergunta, um lobo com medo? O louro diz, eles não fizeram nenhum barulho enquanto a gente matava eles. Isso não é normal. Leone então diz, vamos descobrir o que é. Me sigam. Todos os grupos dizem, espera aí, porra, vai assim do nada? Já do outro lado, Cláudio prepara uma flecha. Eu consigo sentir a mana na ponta da flecha. Flecha de fogo prateada. Um lobo cai no chão em um único disparo. E no meio do campo, em chamas, lá está ele sentado, tomando seu chá. A Berserk chega e trava completamente. Mas o que? Quem é esse desgraçado? Um dos seus membros comenta. Talvez seja um streamer. Essas pessoas que entram na ruptura pra gravar conteúdo. Alguém diz, pode ser isso. Ela rosa e diz, esse streamer é meu. Deixa isso quieto lá, rapaziada. Oxe, é louco. Ela puta diz, ei civil, aqui é perigoso, cai fora. Ele ergue os olhos, olha pra ela por um segundo e volta a beber o chá. Silêncio total. Ela pisca, incrédula. Ele me ignorou? Todo mundo começa a rir baixinho. Então ela avança pra cima do prota. Ei, se alguém falar com você... Porém, alguém grita, mestra, tem inimigos. Mortos-vivos surgem das sombras. Centenas deles. Bandidos ensanguentados, nível 230. Merda. Tem muitos. De onde eles vieram, Leone avança com uma fúria insana, cortando dezenas com um combo de golpes. Preocupem-se com vocês, seus fracos. Mas então ela olha pra cima e se pergunta, mas que porra é isso? Milhares, literalmente milhares, surgindo pela floresta. Alguém diz, estamos cercados. E então ela olha pro Cláudio novamente. Você ainda tá aqui? Você acha que é hora de tomar chá, seu maluco? Cláudio ignora completamente e olha para a xícara. Ele se pergunta, parece possível. O céu se escurece, milhares de flechas lá é lançadas sobre eles. A Berserker grita, agora já era. Cláudio, por outro lado, foca na mana dentro da garrafa térmica e diz, inspecionar, interferir. Ele se pergunta, para manifestar no tamanho que eu quero, preciso de uma quantidade de mana absurda. Eu desmaiaria tentando. Mas e se isso não for uma habilidade? E sim, magia pura. Todos cobrem o rosto instintivamente, mas nada acontece. Um membro da guilda sussurra. Por que nada aconteceu? Quando olham pra frente, uma barreira gigantesca está erguida. Leone dá um passo para trás. Que é isso? Alquimia? Nunca vi nada assim. Existe habilidade que cria parede desse jeito? O grande Cláudio se levanta devagar e diz, isso não é uma habilidade. O que eu estou usando é magia pura. Os figurantes ao redor ficam abismados e começam a dizer que ele deve ser um alquimista, já que são os alquimistas que costumam usar esse tipo de magia. O prota entende que é possível mudar a forma de algo se conseguir interferir diretamente na mana. E então, na cena seguinte, fogos são arremessados contra os figurantes bagres, deixando todos em choque. Os inimigos cercam os medrosos. O prota, todo debochado, comenta que vai ter que adiar a hora do chá. O clima esquenta e o pau vai comer. Os figurantes partem pra cima dos inimigos. A Ruivinha, que é a líder do grupo, manda o prota parar de preguiça e ajudar eles. O prota então pega um arco e quando os figurantes estão prestes a morrer, ele lança uma única flecha contra os inimigos, salvando todos os inúteis. Um dos figurantes fica perplexo por ter sido salvo com apenas uma flecha e pergunta desde quando existe um arqueiro daquele nível na guilda deles. Mas era apenas o prota mostrando mais uma de suas habilidades sensacionais. A Ruivinha se pergunta se ele é um arqueiro, ficando confusa por causa da magia que ele usou mais cedo. O prota então lança uma flecha de fogo, matando o inimigo, deixando a Ruiva de boca aberta. Depois disso, ela começa a se perguntar se ele é um mago, um alquimista, um arqueiro ou o que exatamente ele é. Em outra cena, todos os inimigos estão derrotados no chão, enquanto os figurantes comemoram. Um figurante, aparentemente especial, diz que procurou por outros inimigos e avisa que não há mais nenhum.
A chefe os parabeniza. Mesmo depois de ter sido salvo da morte, a Ruiva ainda xinga o moleque. Ela se impressiona por ele ter entrado sozinho em uma ruptura perigosa, vestido de forma tão formal, por não responder às perguntas tolas dela, e principalmente por não estar nem cansado. Ela admite que, se não fosse por ele, todos estariam mortos, e diz que nunca viu alguém como ele. Ainda comenta que o Prota é bonitão. Dessa vez sobrou algo pro Beto, hein, mano? Enquanto pensa que não iria agradecê-lo pela ajuda, percebe que ele está encarando ela de volta. Ao notar isso, ela fica toda besta e vira o rosto. Ela então começa a se perguntar por que ele está encarando e já imagina que o Prota vai convidar ela para fazer um neném. O Prota apenas diz: "Ei", a guria toda assanhada responde: "É o que você quer?" Mas aí o Prota só manda: "Mesmo que você me encare assim, eu não vou te dar chá. Eu sei o chá que ela quer, tá?" Fora da ruptura, na Rússia, os jornalistas dizem estar presenciando o chefe inimigo de mais alto nível da história. Eles afirmam que há centenas de rupturas e que onde o Prota está fica nos arredores do território, já que as outras áreas estão bloqueadas. Outras guildas também estão lutando, e os jornalistas se perguntam qual será a primeira a limpar a ruptura, já que a vencedora ganhará fama global. Em outro lugar, vemos um nerd no computador, enquanto seu ajudante oferece café. O nerd pergunta como está indo a ruptura, e o ajudante diz que a guilda Sining está sendo a mais rápida, enquanto as outras só estão na metade. O nerd manda o ajudante achar um local perto da Sining para preparar uma entrevista assim que eles saírem. Do nada, o ajudante entra em choque e sai correndo, atropelando quem aparece pela frente. Os jornalistas brincam dizendo que ele deve estar apertado para ir ao banheiro, mas o nerd grita que houve a primeira limpeza dos arredores do território e manda todos seguirem ele. Os jornalistas se perguntam quem foi a primeira guilda a limpar e correm para chegar rápido. Ao chegarem, o ajudante fica perplexo e diz ao nerd que a primeira guilda foi a Berserker. O nerd também fica incrédulo, já que a Berserker ocupa apenas a posição 32 no ranking. Ele se pergunta por que eles parecem tão bem. Vemos então o Prota com o rosto censurado, ajeitando o terno, cinema puro. O ajudante percebe ele ali e se pergunta por que uma guilda europeia como a Berserk tem um coreano na equipe. Os jornalistas chegam e se amontoam neles. O ajudante tenta arrumar uma entrevista e começa a fazer várias perguntas ao Prota. O Prota responde seco: "Saia." O ajudante pede perdão e o Prota diz que sua paciência já está no limite. O ajudante então se pergunta o que aconteceu, enquanto o Prota sai dali furioso por causa do frio. Os jornalistas parabenizam a guilda pela limpeza e tentam entrevistar a Ruivinha, mas ela diz que não dará comentários. O figurante especial questiona e ela responde que eles podem entrevistar o Prota. Ela manda os figurantes e os jornalistas à merda, afirmando que não vai comentar nada. A Ruiva fica puta ao perceber que o Claudião derrotou todo mundo e fez a limpeza sozinho. Ela pergunta onde ele foi e o figurante responde que ele precisou ir em casa rapidinho. Isso deixa a Ruiva ainda mais irritada. Todos estão espantados, sem entender direito o que acabou de acontecer. A Ruivinha está visivelmente irritada, gritando porque o nosso Prota fodão simplesmente foi embora. Os amigos dela tentam acalmá-la, dizendo que ele deve ter um bom motivo, mas ela manda todo mundo pro caralho. A garota não economiza nos xingamentos, literalmente. Ela reclama que entrevistas podem mudar completamente o status e o valor de uma guilda, mas o Prota claramente não está nem aí pra isso, até porque ele nem pertence a nenhuma guilda. Um jornalista figurante olha pra trás e percebe que a segunda limpeza foi concluída. É a guilda Gaon. Eles parecem completamente acabados. Os jornalistas correm para entrevistar o líder da Gaon, mas o Ruivo fica pasmo ao descobrir que a Berserk foi a primeira a limpar a ruptura, enquanto eles ficaram em segundo lugar. Mesmo assim, os jornalistas parabenizam a Gaon pelo segundo lugar. O Ruivo explode de raiva e grita: "Não fomos os primeiros?" A Ruivinha responde algo, mas a fala vem censurada. Pelo tom, o palavrão deve ter sido pesado. Todo mundo ao redor fica chocado e se pergunta o que exatamente ela disse. No acampamento da guilda Gaon, o líder e os membros estão comendo enquanto assistem à entrevista da Ruivinha. Na transmissão, ela diz que a Gaon não é a única guilda boa da Coreia e nem solta palavrão nenhum, pelo incrível que pareça. O Ruivo putaço reclama, dizendo que foi isso que ela falou com ele também. Ele não entende por que ela disse aquilo na entrevista, sendo que eles acreditaram ter sido os primeiros a limpar a ruptura. Ele ainda reclama da frase: "Mal conseguiram limpar antes de nós", o que não faz sentido, já que a Berserk foi claramente a primeira. Vai entender, né? E quem poderia ser tão forte quanto a Gaon? Enquanto isso, o Ruivo, cheio de testosterona, joga a comida fora. Furioso, o Diocos levanta a hipótese de que ela tenha encontrado um jogador coreano dentro da ruptura. O Ruivo então pergunta quem poderia ser, e o sem testosterona responde que só consegue pensar em uma pessoa. Já na casa do protagonista, vemos o nosso Prota gostosão tomando banho. A segunda personalidade dele, aproveitando a água quente, parece plenamente satisfeita. Ela diz que vai tirar um cochilo, mas o Prota, fissurado em organização e limpeza, reclama que a casa virou poeira enquanto ele estava fora.
Depois do banho, ele parece tranquilamente bebendo seu chá. A segunda personalidade, agora oficialmente chamada de Sabugo, comenta que não se sente mais cansado e começa a analisar os níveis e habilidades novas. No nível 86, o estrago que o prota já faz é absurdo. Ele diz que não foi justo, já que limpou a ruptura mais difícil. Ele comenta que não possui nada que ajude na regeneração de mana, e que também não tem habilidades ligadas diretamente à classe que possui, o Caçador de Demônios. O Sabugo reconhece que com a ajuda da Berserk, eles conseguiram, e ainda pensa na vibe da Ruivinha. Claramente alguma coisa vai rolar. O prota se levanta e diz: é porque eu era fraco. Sabugo se arrepia na hora, lembrando da característica que ele mesmo escreveu para o Branquinho Delicioso. O prota afirma que a próxima ruptura será no território da família do Conde, e já se levanta para treinar, dizendo que não pode depender só de magia. Ele comenta que a Ruivinha foi quem mais chamou sua atenção, e que quer copiar os movimentos dela. Sabugo aconselha ele não fazer isso, mas o prota responde que vai treinar o corpo para ficar mais forte. Pode não, mas vai. Antes de tudo, ele ainda vai lavar a louça. Disciplina acima de tudo. À noite, o prota aparece correndo de terno, ouvindo rádio. O jornalista informa que 95% dos arredores do território já foram limpos e que em breve o território do Conde será aberto. Ele também informa que a taxa de progressão de destruição do território do Conde chegou a 60%, mesmo sem estar aberto. Nesse ritmo, o território pode eclodir. A guilda Gaon parece assustada, questionando se é possível em que apenas um dia a taxa tenha chegado a 60%. O sem-texto explica que o tempo limite para limpar um dungeon diminui conforme os monstros ficam mais fortes, mas admite que dessa vez ficou rápido demais. Mesmo sem certeza, ele decide investigar. Os jornalistas estão assustados porque os monstros ficaram mais fortes do nada. Alguém mais sensato comenta que não dá para ter certeza, já que nem mesmo um analista da guilda sabe explicar. O nerd diz que precisam descobrir de qualquer maneira, não pelo bem da empresa, mas porque, se o território eclodir, eles estarão ferrados. Quando uma ruptura eclode, os monstros escapam e matam todos os jogadores da área. O prota, acompanhando as notícias, diz que faz sentido eles não saberem disso, já que essa informação só está disponível em Action. Ele então se apressa e explica que o Conde possui a habilidade de compartilhar seu sangue com os monstros, fortalecendo-os. Os monstros estão mais fortes porque o Conde redistribuiu sua autoridade. Ele afirma que se limparem o território do Conde, existe o risco da fortaleza do Conde eclodir rapidamente. O prota despreza Ascura, chamando-o de Conde Farsa, e afirma que um aristocrata de verdade não toma de volta aquilo que concede aos outros. Farmando aura, ele declara: eu vou conduzir o julgamento desse conde farsante que está manchando a honra da aristocracia. Enquanto isso, Sabugo só quer dormir. O mundo pode acabar, mas o que ele quer mesmo é só dormir. Na frente da ruptura do território do Conde, um streamer está transmitindo ao vivo enquanto toma hate do chat sem parar. O chat simplesmente não perdoa. Ele informa que a taxa de destruição subiu para 70% e que faltam menos de 5 horas para a eclosão da ruptura. Há várias guildas reunidas ao redor do local. Enquanto explica, continua tomando hate incessantemente, se consolidando como o streamer mais humilhado do mundo. Ele comenta que, nos arredores do território, existem cerca de 200 rupturas, mas dentro do território do Conde existe apenas 30, o que teoricamente seria algo bom. O chat continua descendo o pau nele. O streamer então avisa que pode rolar briga entre as duas primeiras guildas do ranking. De repente, o ruivo sem testosterona aparece atrás dele. O streamer só percebe porque o chat avisou. Que patético. O sem texto alerta o ruivo bombado de que há uma competição entre as guildas, já que existem poucas rupturas disponíveis. Ele informa que a Shining foi para o norte e que a Berserk está junto da Second Sun e da Boemia. Enquanto isso, o streamer continua sendo humilhado pelo chat. Ele pede para o pessoal esperar e todos olham para trás do ruivo. O ruivo dá uma risadinha, se enfurece e então surge a quarta colocada do ranking, Inazuma. Hisage informa que a Gaon está na frente da ruptura que eles estão indo. O ruivo e Hisage ficam frente a frente. Hisage debocha do ruivo, deixando ele ainda mais irritado. O ruivo, com testosterona vazando pelos poros, chama Hisage pra porrada. Eles ficam frente a frente novamente, farmando aura um ao outro. O streamer anuncia empolgado que vai mostrar a briga ao vivo, mas é atropelado por jornalistas e outros streamers. Mais uma humilhação histórica. Enquanto finalmente começam a mostrar a briga ao vivo, o sem-texto estraga tudo e interrompe o confronto. Porra, mano, esse cara só serve pra atrapalhar, viado. Ele diz ao ruivo que a prioridade agora é a ruptura. Porém, logo em seguida, um jornalista informa que a Gaon está ficando atrás da Inazuma no ranking e que o ruivo caiu para a 11ª posição. Isso deixa o sem-texto completamente puto. O sem-texto, agora cheio de testosterona, chama o ruivo para partir, a Inazuma no meio. O ruivo, com cara de mal, concorda. As duas guildas então entram na ruptura. O jornalista explica que existe uma rivalidade intensa entre elas por causa do ranking e da nacionalidade. Pouco tempo depois, ele atualiza o ranking e informa que a taxa de destruição subiu para 80%. Vemos então nosso prota bebendo chá. Que homem charmoso, velho. Na moral, esse cara merece o mundo.
Ele reflete que na última ruptura, percebeu que ficar sem mana é extremamente perigoso e que precisa usar sua mana de forma eficiente. Ele consegue mudar a forma das coisas como quiser, o que é absurdamente apelão. Porém, quanto mais detalhado o objeto, mais mana ele consome. Ele admite que está basicamente dando um passo maior que a própria perna. Quando ele ia finalmente sair, os inimigos aparecem. O Prota menospreza completamente o poder que o Conde concedeu a eles. Ele utiliza uma espécie de magia reversa, fazendo os objetos voltarem a ser exatamente o que sempre foram, e os extermina sem esforço. Nas partes mais profundas do território, o Ruivo e sua guilda estão massacrando os inimigos. Os monstros mal conseguem respirar. Após acabar com todos, o Ruivo estranha. Há poucos inimigos demais, o que indica que tem algo de errado. Uma garota de cabelo verde aparece e diz que do lado de Inazuma está acontecendo a mesma coisa. Logo depois, as duas guildas acabam chegando no mesmo local. O Ruivo, irritado, pergunta por que Hisagi está agindo como se fossem amigos. Hisagi responde friamente que, na verdade, tem vontade de matá-lo, já que o odeia profundamente. O Ruivo recebe uma ligação do Sem-Texto perguntando aonde ele está. Ao dizer que está em uma praça, o Sem-Texto manda ele sair dali imediatamente. Assim que a ligação termina, as duas guildas percebem que estão sendo cercadas. Os Cavaleiros do Conde surgem ao redor de todo mundo. Eles são de nível 350. Assustado, o Ruivo grita que há inimigos para todos os lados. Hisagi, rindo de nervoso, avisa todos para se prepararem para a luta. O Ruivo comenta que naquela situação, uma cavalaria tem um poder de destruição absurdo e começa a se perguntar o que deveria fazer, mas é interrompido quando Hisagi pede cooperação. Um figurante, completamente apavorado, grita que há inimigos nas costas deles também. Os cavaleiros começam a atacar por todos os lados. Alguém avisa o Ruivo para recuar, mas ele se recusa. Antes mesmo que os cavaleiros consigam atacar, uma parede gigante surge do nada, bloqueando completamente o avanço deles. O Ruivo fica em choque e se pergunta o que é aquilo e quem poderia ter feito algo assim. Mas nós sabemos quem foi, né? Nosso protagonista se aproxima, caminhando com um andar extremamente elegante, exalando aura masculina. E do outro lado, o Sem-Texto, assistindo a transmissão, percebe imediatamente que aquele é o nosso Prota. Olha esse cara, velho, que maravilhoso. Não, eu não vou dizer que eu tô apaixonado, viu, mas eu dava. O streamer lixo reaparece na transmissão, explicando que a live atrasou porque ele estava no banheiro. Ele começa a procurar a guilda Gaon, enquanto o chat continua humilhando ele sem piedade. O cara só está sendo assistido por pena mesmo, velho, não tem condição. Ele diz que vai atrás de Inazuma, mas antes de terminar a frase, escuta um barulho estranho e vai investigar. O chat simplesmente se supera nos comentários. É humilhação atrás de humilhação. Enquanto isso, Hisagi e o Ruivo aparecem, completamente assustados, tentando entender quem é o protagonista. Hisagi pergunta se ele invocou tudo aquilo sem dizer uma única palavra. Questiona quanto de mana ele tem e ainda estranha o fato de ele estar vestido daquele jeito. A verdade é que o Prota mal tem mana suficiente e roupa é só roupa mesmo. Um figurante avisa que os cavaleiros estão avançando entre os pilares. O Ruivo percebe que os pilares de pedra estão desacelerando os cavaleiros e começa a rir e parte para o ataque. Enquanto o Ruivo ataca os inimigos, Hisagi e os figurantes úteis também avançam. O streamer grava tudo e o chat começa a bajular absurdamente o nosso Prota. O protagonista destrói alguns inimigos com facilidade, o que deixa o chat completamente insano. O streamer e o chat ficam assustados com a força absurda do nosso GOAT. Olha esse cara, velho, não tem condição, é muito apelão. O Prota pede uma adaga de prata, enquanto isso, o chat só fala dele. Não existe mais nada no mundo além do Prota. Ele então interfere na mana da adaga, da mesma forma que fez com a pedra e a xícara, mudando sua forma e depois restaurando-a. O gênio que escreveu esse chat merece palmas, velho, porque não tem condição. O Ruivo fica completamente pasmo. A batalha então termina, e lá está o nosso GOAT, bebendo chá. O Ruivo finalmente percebe quem ele é, e pensa que quer ele ainda mais dentro da guilda. Hisagi observa o Prota com um olhar meio suspeito. O Ruivo então começa a pensar o que poderia oferecer para convencê-lo. Enquanto isso, o streamer tenta se aproximar e perguntar se pode fazer uma entrevista com o GOAT. O chat, como sempre, melhora ainda mais o clima. Simplesmente perfeito. Então começa uma bajulação generalizada em cima do protagonista. Figurantes se amontoam, perguntando de onde ele é, qual a nacionalidade, se faz parte de alguma guilda e se pretende se afiliar a alguma delas. Antes que ele responda qualquer coisa, o Ruivo aparece, empurrando todo mundo para o lado, ganancioso como sempre. Ele diz que ouviu falar muito do protagonista e menciona que já havia mandado um convite para ele entrar na guilda. O protagonista não pensa duas vezes, ele joga o Ruivo completamente pra merda e solta sem dó que todo mundo ali é mal educado, deselegante e insensato. Tudo de ruim possível. Diz que não vai responder nenhuma pergunta. Porra, isso que é uma lapada seca, viu, meu amigo? Todo mundo fica em absoluto
absoluto choque. Ele ainda manda todo mundo sair do caminho, deixando o Ruivo fervendo de raiva, cheio de testosterona e sem testosterona ao mesmo tempo. O chat simplesmente brilha de novo. Nos jornais, o protagonista passa a ser chamado de o jogador misterioso que não responde perguntas informais. A mídia repercute tudo. Enquanto isso, a Shining é anunciada como a primeira a terminar a limpeza, o que surpreende, já que parecia que o prota tinha feito tudo sozinho. No acampamento da Shining, vemos outra ruiva e mais 2 figurantes observando a matéria no jornal. O sujeito, com clara síndrome de protagonista, fica interessado e pergunta o que os outros acham que o jogador misterioso realmente é. Camila responde que não sabe, afinal ele é arqueiro, mas nem faz sentido essa explicação. Dimitri, que só dá raiva no Free Fire, diz que também não sabe e que só quer ir para o encontro dele com a gata e merece ficar sozinho. Lox fica vidrado na tela, encarando o protagonista com um olhar estranho, quase obsessivo. Camila então pergunta por que eles não tentam recrutar logo o cara. Dimitri responde na lata que é porque o Lox está com ciúmes da fama do gostosão. E esse Lox tem uma cara de vilão que chega a dar arrepio, mas talvez seja só um bostinho arrogante mesmo. Dimitri tenta acalmá-lo, dizendo que logo os jornais vão esquecer o protagonista, mas não adianta. Dá pra ver que o cara já está corrompido pela ganância. O gado diz que vai para o encontro, mesmo estando com outra mulher ao lado. É aparentemente normal. Lox continua encarando a tela. Uma loira aparece atrás dele, elogiando o protagonista. Lox então estranha, dizendo que nunca ouviu ela elogiar alguém daquele jeito. Ela sorri e responde que o branquinho delicioso é interessante. Eita! Para! Isso aí é outro programa, né, rapaziada? Em outra cena, a Ruivinha aparece de boca aberta, gritando que sempre soube que o protagonista não era normal. Ela joga uma toalha na cara de um figurante qualquer. Na guilda Inazuma, vemos Hisage em uma ligação. Uma pessoa misteriosa do outro lado diz que precisam do protagonista na guilda deles. Hisage responde que vai executar o plano. Esse aí tá na malícia, viu, rapaziada? Vou logo dizendo, tá na malícia. Corta para um jornalista, informando que os arredores do território e o território da família do Conde foram limpos. A Shining superou facilmente a Unifeld e assumiu o primeiro lugar do ranking. Agora só resta a fortaleza da família do Conde, onde a taxa de destruição já está em 72%. Alguns figurantes começam a entrar em pânico. Se a ruptura eclodir, a Rússia será destruída. O jornalista deseja boa sorte a todas as guildas, como se isso fosse ajudar em alguma coisa. Enquanto isso, o Prota está em casa, sem camisa, todo tranquilo, lendo o jornal que fala sobre ele. Alguns jornalistas especulam que ele deve ter algum equipamento escondido e que a vestimenta simples é só um truque. Um jornalista chama um especialista para analisar o protagonista. O cara diz que ele alterou o terreno porque sabia da força inimiga, quando na verdade era a única coisa que ele poderia fazer. Esse especialista é um lixo, mano. Tenho que defender o Prota aqui, velho. O sujeito então começa a babar o protagonista de todo que é jeito, dizendo que ele estava apenas observando o campo de batalha, quando na real ele estava sem mana nenhuma. O Sabugo agradece por não estar xingando eles e abre o inventário. Lá aparece um colar estranho, que ninguém sabe muito bem para que serve. O Sabugo explica que aquilo é um item maligno, o item gacha. A maioria dos jogadores joga fora, porque é mais fácil tentar conseguir algo melhor do que gastar recursos para desfazer a maldição. Mas existe uma forma correta de usar itens amaldiçoados, o ritual de exorcismo, uma das 2 habilidades da classe Caçador de Demônios. A outra ainda é desconhecida. Ele explica que o ritual ataca apenas o demônio, sem ferir a pessoa. Porém, se houver uma oferta, é possível convidar o demônio para dentro da própria consciência. O celular dele então toca. É o Ruivo ligando. Sabugo acha que é algum processo burocrático. O protagonista apenas encara o celular em silêncio e recusa a ligação, enviando apenas um problemático. Os sem testosterona ficam completamente pasmos. O Ruivo fica frustrado, querendo se desculpar por ter sido mal educado, ainda acreditando que pode recrutar o protagonista. Ele acha que o cara estava furioso, quando na verdade ele só estava sem mana. O Ruivo desiste de ligar e foca no Conde Ascora, cuja progressão já chegou a 83%. Ele quer descansar enquanto ainda pode, mesmo com a Rússia prestes a ser destruída. De repente, um tremor violento sacode tudo. Ele se pergunta o que está acontecendo. A resposta vem rápido. A fortaleza da família do Conde eclodiu inesperadamente. Alertas são disparados para evacuar a Rússia. Vemos o sem-texto e alguns figurantes dentro da fortaleza, encarando um monstro assustador. E então, finalmente, o protagonista chega ao local. Os figurantes já começam a babar automaticamente. Ele entra sozinho na fortaleza. Alguns se perguntam se ele enlouqueceu. Pelo amor de Deus, né? Ele fica frente a frente com uma estátua colossal e simplesmente joga ela pra merda. E assim, o protagonista entra de vez na fortaleza da família do Conde. Ele xinga quem deu o nome daquele lugar de fortaleza e chama o Conde de medíocre. A estátua se mexe, deixando o Sabugo em choque. Ela pula na frente do protagonista, deixando os figurantes em choque. Eles se perguntam se o Prota não está em perigo. Parece que eles não aprenderam ainda, né, velho? O monstro ataca o Prota. Ele levanta a mão esquerda e, mexendo apenas 2 dedos, destrói o monstro inteiro. A guilda Shining sente um tremor e se pergunta o que é isso. Dimitri diz que o barulho veio da fortaleza. A loira voa até lá para conhecer o Prota.
Os membros da guilda chamam por ela, mas ela ignora e continua indo até a fortaleza onde o Prota está. Os figurantes ficam impressionados com o que acabou de acontecer. O Prota menospreza a estátua e quem a criou. Depois disso, os figurantes acham que são o Prota e partem para dentro do castelo. Uma missão de classe é criada. Faça o vampiro sentir medo de ser caçado. O Sabugo fica nervoso, mas o Prota continua indo em frente sem hesitar. O Prota entra em um salão de banquete, onde há um monte de fotos do conde espalhados por todo lado. O Prota sente um arrepio, mas não se sabe o motivo. A guilda dos sem testosterona entra na fortaleza também e todos estão se cagando. Há várias pinturas na parede. O sem texto diz que elas estão se cagando por causa dos retratos do conde e manda queimarem todas. Ele explica que tudo no castelo é uma armadilha. Os retratos, os itens, tudo. O Ruivo fica com aquela cara e se sente diminuído. Ele se caga todo e se pergunta o quão pior vai ficar conforme avança. O Prota fica puto e diz que os retratos são um lixo. Ele humilha o conde e os retratos. Ele fica irritado porque as coisas não estão no lugar correto. Ele vê uma escada e com um sorriso maligno pergunta se é ali. Enquanto ele sobe a escada concentrado, a loira aparece atrás dele dizendo: "Te achei." Ela é linda. Ela diz que viu a magia e se pergunta se foi ele. Ela começa a fazer várias perguntas. O Prota pede pra ela ser educada e a coloca no chão. Ele está com uma cara de quem quer matar alguém hoje. Eles sentem a hora do conde farsa e a habilidade do Prota é ativada instantaneamente. O conde menospreza o Prota e a loira, chamando-os de serem inferiores. A loira pergunta se o Prota está bem, mas ele está ótimo. Ele debocha do conde, mostra o colar amaldiçoado e afirma que vai dar uma lição no conde farsa por fingir ser de sangue aristocrata. O Prota está com uma aura insana e o Sabugo está todo tremendo, porque pode acontecer uma luta do Prota contra o conde dentro da consciência deles. Ele fica perguntando como o Prota vai fazer isso, mas o Prota apenas responde que é um caçador de demônios e segue em frente. O conde lixo farsa debocha do colar e libera uma aura sinistra. Não passa nem vento nas calças do Prota e da loira. O conde diz que o Prota não passa de um inseto e começa a absorver o poder que havia compartilhado com os monstros. A loira começa a se tremer toda, o Sabugo também. Antes de o conde absorver todo o poder dos monstros, o colar trinca e ele fica em choque. O conde se encontra em um lugar vazio. Atrás dele, em cima de umas pedras, vemos o Prota. Ele pergunta onde está e olha para trás com um sorriso feio do cabrunco. Ele despreza o poder do Prota e afirma que vai aniquilar o nosso gostoso. Nem ele acredita nisso. O conde ataca o Prota com um poder de fogo e já acha que venceu, dizendo que o Prota é apenas um ser inferior. Antes de terminar a frase, o Prota o interrompe, perguntando se é isso mesmo que o conde acha que ele é. Ao ver o Prota inteiro, o conde entra em choque e pergunta como ele ainda está vivo. Mas não tem jeito, é o nosso Prota, cara. Com um sorriso no rosto, o Prota pergunta ao conde quem realmente está morto ali. Ao olhar melhor, o conde percebe que quem está morto é ele. E a pedra onde o Prota está sentado, o conde entra em completo choque e começa a gritar de desespero. Sua aura explode, jogando a loira para trás só de estar enfurecido. Ele fica completamente frustrado, dizendo que aquilo é apenas uma ilusão. A loira pergunta o que está acontecendo, porque o Prota está bem aí e o conde está enlouquecendo. O Prota debocha e afirma que o conde está com medo. O conde fica puto e destrói todo o teto do castelo. O Sabugo treme de novo. Pelo amor de Deus, o cara é muito medroso. A loira começa a babar o Prota, achando que ele previu o ataque, mas foi pura sorte. A cara do conde é patética. Nunca será um conde Drácula. Então a habilidade ritual de exorcismo é ativada. Vemos o Prota todo imponente, enquanto o conde farsa começa a pedir misericórdia. Eles entram em um cabo de guerra dentro da consciência do Prota. Até os morcegos estão tremendo, principalmente o conde. O Prota jamais seria tomado por um demônio. O Prota fica com cara de que foi fácil, e a loira com expressão de quem nunca viu algo assim. Ela fica impressionada e pergunta o que o Prota fez com ele, já que o conde está gritando e morrendo de medo. O conde está tremendo completamente de terror, e a missão do Prota é concluída. O Prota está simplesmente absurdo. Enquanto o Prota vai matar o conde fracassado, a loira continua fazendo várias perguntas. O conde está jogado no chão igual lixo. O Prota ataca o conde com uma adaga, mas não causa nenhum arranhão. Então ele pede para a loira finalizar o conde. Ela questiona o motivo e ele explica que o nível dele é muito baixo. Ele fica irritado e manda ela finalizar logo. A loira lança uma magia absurda e ainda questiona de novo. Paranoica demais, velho. Ela destrói completamente o conde, transformando o farsa em pó. O Sabugo fica em choque com o poder dela. As recompensas então são entregues ao Prota e ele sobe vários níveis. O Sabugo fica impressionado que ela realmente conseguiu matar o conde. A loira pega as cinzas do bicho e diz que a missão foi concluída e uma nova missão surge. O Prota fica pasmo, mas seu pensamento é interrompido pelos lixos da Shining. Eles chegam assustados, perguntando se foi ela quem derrotou o conde. Ela não sabe o que responder. O cara com síndrome de protagonista vê o verdadeiro Prota ao lado dela e fica pasmo. A loira olha para o Prota e diz que vai ser o mais educada possível. Ela fala o nome dela e se fosse eu, já tinha me apaixonado. Em seguida, pergunta o nome do Prota, deixando os membros da Shining em choque por ela estar sendo tão formal. O Prota diz que ela é mal educada, mas pelo menos quer mudar. E então diz que o nome dele é Cláudio. Um dia depois, no apartamento, na TV, transmite. Um homem entra correndo pela porta da frente
e uma estátua ataca o homem. E antes que qualquer um ali entendesse o que estava acontecendo, ela já estava em pedaços. Uma mulher fala ao telefone que ela e a filha estão bem, e ela está ocupada demais cuidando da filha. Enquanto a filha assiste ao noticiário, na TV, dizem que o Conde Farsa foi evaporado. A menininha regala os olhos. Nos noticiários, eles falam que os jogadores que concluíram a dungeon foram Jesse, e ela começa a gritar, chamando pela mãe. Ela aponta para a televisão e diz, é o tio. A mãe pergunta, Arangue, por que o tio está na TV? Mas ao olhar, lá está ele, com aquela postura, aquele ar de presença esmagadora, totalmente diferente do que ela conhece. A mãe fica surpresa, a filha vibra, e já na casa do Prota, ele está olhando para baixo com expressão tensa. O celular vibra, e então, uma chamada. É uma de suas irmãs, e depois outra. Ele fala que desde que derrotou o Conde, o rosto dele está em todos os jornais. Era óbvio que a família ia descobrir. Ele encara a tela e diz, várias chamadas perdidas. Depois, mais uma. Outra irmã liga para ele, e ele simplesmente não atende. Ele diz que tem 3 irmãs mais velhas, e são próximos desde criança. Quer dizer, mas parecia que ele era basicamente humilhado por elas, né? Ele fala, não, eu não posso atender. Acho que elas vão gritar comigo de novo. Antes que pudesse decidir o que fazer, alguém grita pelo lado de fora. Ele trava. Uma das irmãs grita, eu vou arrombar a porta se você não abrir. Por que você não tá atendendo? Abra essa porta enquanto eu ainda estou sendo gentil. Em total choque, ele abre a porta e as 3 irmãs estão lá. Ele arruma a postura, ficando elegante novamente, e pede para que elas respeitem os vizinhos ao lado. Ele fala, primeiramente, se acalmem, irmãs. Toda se impressiona. A estressadinha olha com aquela expressão de completo choque. Enquanto isso, na TV, continuam falando dele. O jogador que apareceu do nada e derrotou o Conde Ascura com a Jessie. O sem-texto está ali assistindo, e eles continuam. Esse jogador misterioso está chamando a atenção de todos no mundo inteiro. O Ruivo aparece. Aqui, palhaço. É chocolate quente. Totalmente desanimado? Eita em mim. Todo mundo está falando do Royeon. Falando sério agora, você acha mesmo que ele vai aceitar entrar na guilda? Não importa se oferecermos 10 de 0. Não temos a mínima esperança. Ele fala, por que você tá tão desanimado, cara? Calma, que ainda é provável. Ainda temos o número dele e um motivo pra ligar. Ele fica surpreso. Qual motivo? Ele fala, nós precisamos agradecer pela ajuda no território do Conde, não acha? Só conseguimos aquele loot graças a ele. Aí seria educado dividir o dinheiro com ele. Tá, beleza. E quanto daremos a ele? Mesmo que não aceite vir pra guilda, garanto que deixar uma boa impressão é importante. E para isso, vamos oferecer tudo. Ligue pra ele agora mesmo, Hyung. O sem-texto fica possesso. Seu... Eu já falei pra não quebrar as coisas, seu merda. Pô, o cara foi molestado, hein, mano. Vai, fica aí, palhaço. Em outro lugar, o celular do protagonista toca. Ele está brincando com a sobrinha. Quer dizer, ou a sobrinha está brincando com ele, né? Ela fala, tio, tá muito bonito. A mãe da menina elogia. Uau, a cor do seu cabelo é tão legal. Essa é a Enui, 3ª no ranking da família e a 1ª irmã. A irmã de cabelo preto debocha. Tá parecendo um idol de K-pop. Essa é a Gion, 4ª no ranking da família e a 2ª irmã. A estressadinha começa a implicar. Mas aliás, o que houve com a porra da sua voz? Essa é a Eirin, 5ª no ranking da família e a 3ª irmã. Ele fala que está frio e pergunta se elas não querem um chá, mas é totalmente ignorado. A sobrinha diz que ele tá bonito igual uma princesa. Essa é a Arangue, 6ª no ranking. E o Prota, coitado, 7º no ranking e o último. Coitado, tá sofrendo bullying dentro da própria casa, velho. É brincadeira. A 3ª irmã pergunta, então você foi sincronizado com o seu personagem, ou seja lá o que for, e agora é um jogador? A sobrinha pede pra ele mostrar o pololó. As irmãs conversam. Isso me lembra dos velhos tempos. E não é? Já fazem 10 anos, né? O Prota entra em crise interna. E ele ficava se chamando de Granfer ou algo assim. Tava sempre chorando porque queria platinar o cabelo. Ah, verdade, era isso mesmo. O Prota sofrendo bullying internamente. Parem, porra. Vocês vieram aqui só pra me zoar mesmo? A 3ª irmã olha na situação e fala, ei, Royeon. Ele olha e ela fala, você não está em perigo, né? Agora o clima muda. Elas estão totalmente preocupadas. Você sabe o quão surpresa nós ficamos? Ouvir que jogadores se machucam toda hora. Você não atendeu nossas ligações. Nós ficamos muito preocupadas, pensando que algo de ruim tinha acontecido com você. Enfim, vamos contar pro pai e a mãe. Eles não sabem disso ainda, porque foram cedo fazer bolinhos, mas com certeza ficaram bastante surpresos. E você pode parar se ficar perigoso, viu? Porque sempre estaremos ao seu lado. Agora ele fica totalmente orgulhoso e solta uma frase que dá vergonha alheia. Eu, o grande Cláudio, sou adequado para esse trabalho. Não se preocupem, irmãs. A irmã surta novamente e a sobrinha fica traumatizada. No fim, elas se despedem e ele pede para elas se cuidarem.
A irmã fala, ei, não diga a ninguém que eu sou sua irmã. E guarde dinheiro. Não é pra ficar emprestando a ninguém por aí não, viu? Aí ele se lembra, ué, mas eu não tenho dinheiro. O Sabugo então surge animado, lembrando da recompensa da ruptura, a principal fonte de renda dos jogadores, e a quantia depende da dificuldade da taxa de contribuição. E mesmo que uma empresa tenha falido, ainda existem outras que pagam. Ganância ativada, tá, rapaziada? Ele olha o celular, fala, sempre me perguntei quanto ganharia. Será 10 milhões? Ou será que é 20? Ah, tanto faz. Eu só sei que não vai ser uns 100 milhões, né? Já na filial da guilda Shining, a Ruiva Alta pergunta pra Jess se ela sabe algo sobre o protagonista. A Jess diz que não sabe. Ela insiste. Ah, cara, vai. Você derrotou o Conde Ascura com ele, não foi? Tem certeza que não sabe nada sobre ele? Camila, eu não sei de nada. A Camila insiste. Vai, cara, me conta. Você só fica aí assistindo vídeos estranhos. A Jess fica em silêncio e fica puta. Camila, você pode parar de me incomodar agora? Eu quero focar nisso aqui, tá legal? A Camila diz. Não, beleza, pô. Não, beleza. Eu desisto. Fica aí com sua frieza. Ave, por que diabos ela tá assistindo vídeos sobre costumes coreanos e etiqueta? Vai saber, né? Por que será? A recompensa então chega no celular. O Sabugo quase cai pra trás ao ver a recompensa de 110 bilhões de won. Cara, eu tava mó satisfeito só com o loot do Conde Ascura, mas isso aqui, pô, é bom demais. O Prota... Mas cara, por que você tá feliz só por uns trocados? Que patético. Lembrando a recompensa que ele obteve ao derrotar o Conde, vemos o Orbe do Conde Vampiro, obtido automaticamente após matar o Conde Ascura. Rank único, limite de nível 400 e efeitos selados. Os efeitos foram bloqueados por uma maldição de vampiro demônio. Para descobrir o verdadeiro poder, precisa ser purificado. Sabugo arregala os olhos. Uau! Rank único? O Protinha responde que é um item amaldiçoado de rank único. Ele diz que se fosse o eu do passado dele, diria: ah, um item desse normalmente seria jogado fora, por causa da baixa chance de remover o selo. Mas um caçador de demônios pode usar como oferenda em um ritual de exorcismo. Usar lixo tão bem assim combina com trabalho de merda. O Protinha fecha a cara. Eu teria reagido desse jeito. Mas eu sou diferente agora. Ele lembra do colar. Colar de nobre promessa. Rank raro, limite 300. Que ativa uma proteção intermediária com baixa probabilidade quando emboscado. Feito para alguém que vai para a guerra. Resultado do desejo que essa pessoa volte viva. A maldição daquele colar foi desfeita. Então o ritual de exorcismo foi substituído por purificação. Agora ele tem o orbe, o colar e 110 bilhões. Deitado, com os olhos vermelhos, ele diz que não consegue dormir. Cara, são 100 bilhões. Olhando para o teto, ele se pergunta, o que é que eu faço com isso? Será que eu coloco na poupança? Ou eu compro itens? Peraí, mas que itens eu vou comprar? E se eu cair num golpe? Não. Será que eu conto pra minha família? Cara, você pode pensar mais baixo aí, ô maluco. Tô tentando dormir. O Sabugo ignora completamente e continua. Ué, cara, mas faz sentido comprar equipamentos melhores. Até porque eu vou continuar entrando em rupturas perigosas, né? Ele olha pros seus status e diz, eu matei o Conde Ascuras e subi 34 níveis. Agora eu sou o nível 134. Eu era 55 há poucos dias. Cara, na verdade não vale a pena comprar equipamento pro meu nível atual. Se eu continuar subindo de nível desse jeito, vai ficar obsoleto muito rápido. E o que eu mais preciso são os itens de recuperação de mana. E eles quase nunca aparecem. E quando aparece, o preço é absurdo. Ô cara, por favor, né? Larga o celular e vai dormir, pô. Tu tá estragando tua visão. Ah, é fácil pra você, né, senhor milionário. Milionário não, bilionário, tá? Já no departamento coreano, na reunião caótica, o homem aponta pra tela e fala, observem, quando os destroços viraram colunas. Isso com certeza é alquimia. O outro rebate, alquimia? Ninguém tem mana pra criar colunas daquele tamanho, velho. Você tá maluco? Isso é impossível. Ô meu amigo, eu estava lá. Eu digo com toda certeza, é alquimia. Não, de que é alquimia? É impossível ser alquimia. Filho da puta. A discussão vira gritaria na mesma hora. No fundo, um cara suspira. Porra, eu tô exausto, velho. Em todo lugar só falam do Lee Hyo-yeon. O colega chega e fala, ei, Sumbai, você sabe algo sobre ele? Cara, nós estamos na mesma situação. Ah, mas nos últimos dias estão sendo esgotantes, né? Todo mundo tá se perguntando sobre esse cara aí. Nem no database de Arcana existe o nome de Lee Hyo-yeon. Será que é um pseudônimo? Ah, cara, não faço ideia. Mas hoje é quinta-feira, né? O novo update sai hoje, né? Com certeza tudo vai se acalmar depois disso, é certeza. Ao olhar no computador eles ficam presos. Update, nova região. Olá, aqui é Arcana. Nova região, Arquipélago Yusra. Quando Arcana era só um jogo, Yusra era conhecida como a Ilha do Tesouro. Ninguém conseguiu encontrá-la. Tudo o que existia lá era descrito como tesouro incomparável. Agora está vindo para a realidade. No noticiário, boa noite. Eu me chamo Bonner e trago novas notícias quentes.
Além do arquipélago Yusra, teremos a Sociedade Acadêmica de Magos. A Sociedade Acadêmica dos Magos, debate entre magos experientes, sempre ajudou no avanço de habilidade. No celular, Jesse aparece entrando na Torre dos Magos. O repórter pergunta: Ei, senhorita, vai conquistar Yusra com Lee Hoyon? Porém, ela ignora. O Sabugo então comenta: Ué, aquela é a quarta no ranking, né? Você reclamava que ela era educada demais. O Protinha, fazendo barra porta do banheiro, diz: Sociedade Acadêmica de Magos? Ué, isso agora é sua prioridade? Ué, é claro. Dizem que na Torre dos Magos existem magia, não habilidades. O Sabugo fica pensativo. Isso era o que dizia na descrição quando era só um jogo. Protinha então conclui: Eu não sei o que é essa Sociedade de Magos, mas acredito que vai ser útil pra mim. Mas antes... Colocando suas luvas de faxineiro, ele diz: Vamos sair assim que eu terminar de lavar a louça. O Sabugo desaba: Porra, mano, por que tu é assim, cara? Tão produtivo. A maioria das pessoas só sairiam na mesma hora. Na Torre dos Magos, vemos uma menininha observando o povo. Essa é Cleo, maga experiente afiliada da torre. Ela está agachada, animada. Finalmente a sociedade vai acontecer de novo. O mago-chefe Marcelo vai apresentar hoje, né? Qual será os resultados que ele vai mostrar? Um homem correndo de costas quase tromba nela. Os seus amigos gritam: Ei, cuidado! Porém, é tarde demais. Os amigos começam a rir. Ô, malucão, você bateu de cara na parede. Cleo, do outro lado da parede, olha sério e fala: Idiota. Porém, uma voz feminina surge: Você não deveria chamar os outros de idiota, Cleo. Essa parede é a magia de ilusão criada pelo mestre da torre para a reunião, né? É difícil alguém conseguir ver sem um convite. Cleo se assusta. Jesse? Ela atravessa a parede e todos murmuram: Ué, ela atravessou a parede? Jesse então entrega um convite e fala: Você é a guia, né? Sim, eu devo conduzir todos os convidados ao Salão de Cristal. Você, na verdade, é a última, que todos já chegaram e por isso eu vou entrar também. Ah, sério? Por acaso podemos esperar mais um pouco? Esperar? Por quê? É que eu tenho a sensação que mais alguém vai chegar. Do lado de fora, o Protinha chega. Ele fala: Toda vez que eu venho aqui, está entupido de gente. Empurrando a multidão, ele sai da frente. O Sabugo vem logo atrás reclamando. Alguém então aponta e fala: É o Lee Hoyon. Todos olham e dizem: Onde? Caralho, é ele mesmo. O Protinha trava. Eu esqueci, eu apareci no noticiário, né? A multidão então cerca. Ô Lee Hoyon, tu vai pra Yusra? Porra, assina aqui, mano, tira uma foto comigo. Um fã, trombadinha, segura a bolsa dele e fala: Ei, Hoyon, eu sou um grande fã. Uma foto? Tira uma foto comigo e eu paro de te perturbar, pode ser? O Protinha pensa: Esse desgraçado, larga minha bolsa. Aí tem meu chá verde de arroz integral que custou 500 wons. E então ele vira possesso. Vai se foder, bicha. Silêncio estrondecedor. Todos ficam em silêncio. O fã começa a tremer. Ele me xingou? O Lee Hoyon me xingou! E os outros começam a gritar: Fala comigo também, porra, me xinga também, cara. O Sabugo fica devastado. Porra, por que eles ficaram assim, velho? Não era pra eles ficar com raiva? O Protinha pensa: Droga, eu vou ter que dar o fora daqui. De repente, ao olhar à frente, ele se pergunta: Aquela parede, ela é diferente. Ele então corre diretamente nela. Ela parece diferente das outras. Enquanto a multidão grita: Pra onde você tá indo? Só tem parede aí. Mas então, a Chloe cora na mesma hora. E quem tá lá? O Protinha, né? Atravessou, rapaziada. O Protinha sorri de leve e fala: Eu sabia. Uma magia de ilusão digna de elogio. A Cleo, totalmente corada, pensa: Quem é esse cara? Todos os convidados já chegaram. Revisei a lista várias vezes e o nome dele não está aqui. O Protinha, olhando ela folhear o caderno, pergunta: Ué, tem algum problema aí? A Cleo, lembrando da parede de ilusão que ele atravessou, fala: Não, de forma alguma. Você disse que queria assistir a reunião, né? É, isso mesmo. Por quê? Não pode? Não. Você não disse que não tem um convite? Eu não tenho. Ela então começa a suar. Impossível. A magia de ilusão é do mestre da torre. Nem magos avançados conseguem atravessar sem convite. Ela olha para o Protinha como se estivesse vendo um modelo gostosão. E o Sabugo cochicha: O que tem de errado com ela? Tá com febre? O Prota então pergunta: Ué, mas eu não posso assistir sem um convite? A Cleo responde nervosa: Não é isso. É que quem consegue atravessar a parede de ilusão pode assistir mesmo sem um convite. Ela então respira fundo e fala: É que você é o primeiro a fazer isso. Eu fiquei apenas impressionada. Só estava curiosa, academicamente falando, toda envergonhada. O Protinha comenta: Essa é uma magia de ilusão digna de elogio. Parabéns. O Sabugo sussurra: Você consegue atravessar a ilusão? Talvez eu consiga copiar quando minha mana passar dos milhares. Eu entendo a teoria, só falta a mana. Cleo abre a porta e fala: Bem-vindos ao Salão Cristal. Esse é o local da investigação de conhecimento. Quando o Arcana virou realidade, os NPCs surgiram no mundo real. Entre eles, o mais influente é o mago-chefe Marcelo, chamado de futuro sucessor da Torre dos Magos. O Chapéu fala: A torre foi invocada para este mundo por muitos motivos, mas interferências continuam acontecendo. Jessie, sentada na plateia, boceja: Porra, que saco, isso é muito chato. O Chapéu reclama: Discípula,
Isso é a explicação da genialidade do Marcelo. Jess fecha os olhos e fala, isso é chato demais. Eu tô ficando com sono. Magia é só uma habilidade pra mim. Inspeção e interferência. Não entendo nada disso. O Marcelo repara e olha diretamente pra ela. Você está entediada, moça? Ela fica em silêncio. E o Marcelo diz, a torre veio para esse mundo por muitos motivos. Nós não entendemos a ciência dos exploradores. Assim como vocês não entendem a nossa magia. Mas para restaurarmos a paz, devemos trabalhar juntos. Por isso, o tópico de hoje é ciência. Eu encontrei uma possibilidade de desenvolver magia através dela. Todos murmuram, ué, ciência e magia? Juntos? Marcelo concentra a mana na palma da mão e fala, eu chamo isso de fusão. Ignição criada a unir ciência e magia. E ele continua, mas devemos ter cuidado. Combinar dois conceitos distintos gera variáveis imprevisíveis. O Chapéu pensa, cara, fundir magia e ciência? Ele realmente é genial. Sendo tão jovem. Jess agora tenta falar, isso é impressionante. E o Marcelo conclui, e é por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Alguns na plateia começam a pensar, ué, uma missão? Caraca, missão tão muito raras ultimamente. Por que não aparece nenhuma notificação? E o Marcelo fala, se vocês tiverem alguma pergunta, uma mão na plateia se levanta. Todos olham pra trás. E quem tá lá? Adivinha? É o Prota, né, rapaziada? Ele fala, Mago-chefe Marcelo, eu vi que existem desnecessidades na inspeção que acabou de demonstrar. O que você pensa sobre isso? O silêncio corre pela sala. Todos se perguntam, questionando o mago-chefe? Ele realmente entendeu aquilo? A loirinha cochicha animada. Caraca, o mago super maneiro. Eu sabia que ele viria. O Marcelo observa em silêncio e se pergunta, quem é esse homem? Desnecessidades? Ele então pergunta, posso saber a razão do porquê pensa isso? O Protinho então responde, ué, é simples, eu posso sentir. A magia e ciência são conceitos diferentes. O estranhamento surge no processo de combinação. Eu experienciei algo parecido entre habilidade e magia. Ele estende a mão e refaz a ignição, só que diferente. O Marcelo arregala os olhos na mesma hora. Impossível. Eu levei meses para ativar e estabilizar isso. A plateia murmura. É igual a que o Marcelo fez? Espera, ele não é o Leroyon? O Protinho continua. Ao usar força centrípeta, no processo de interferência, o consumo de mana cai drasticamente. O resultado é mais estável. Sabugo então comenta baixo. A ignição original gastava mana demais. Agora sim, isso ficou muito mais eficiente. Alguns cochicha. É o Leroyon, né? É ele? O Prota sorri satisfeito. Eu fiz uma boa escolha de vir aqui. Todo mundo acha que ele está se achando. Mas isso é só a cara dele muito feliz. O Marcelo desaba. Explorador, Leroyon? Protinho estranha. Por que ele está repetindo o meu nome? O Marcelo então pergunta, você quer se juntar a mim e à minha pesquisa? E a notificação surge, missão, pesquisa de Marcelo. O mago-chefe deseja abrir uma nova dimensão de magia com você. Aceitar ou rejeitar? O Protinha pensa, nova ignição? E agora uma missão exclusiva? Ele então aceita. Ele diz, fiz uma ótima escolha vindo aqui. E ele faz de novo aquela cara. Só que agora essa é diferente da outra, porque essa é a muito feliz. Já no arquipélago Yusra, uma menina boa toda está animada. Caraca, esse é o arquipélago Yusra. É incrível. É igual naquela época, né, Leonine? Nós deveríamos ter trazido roupas de banho. A laranjinha responde irritada. Roupas de banho? Roupas de banho minha bunda. Você acha que isso é férias? Eles chegam e olham ao redor e dizem, por que tem tanta gente aqui? A menina boa fala, por que você tá tão brava? Que fofo. E ela, puta, você enlouqueceu? O cara de óculos lá atrás fala, caraca, beijando a mestra da guilda? Que corajosa. O indígena fala, tem um monte de gente aqui. Repórteres, streamers, exploradores e NPCs. Ué, NPCs? Não, onde é? Ali, ó. Cara, aqueles são os cavaleiros de Leonheart. E ali é alguém das tropas mercenárias das sombras e a aliança dos exploradores. A menina boa comenta, Yusra era famosa como Ilha do Tesouro. Todos querem os tesouros. A laranjinha suspira, sim. Agora temos que competir até com NPCs. O smartwatch toca e ela fala, alô? A pessoa diz, você nem sabe. O Leroyon disse para o mago-chefe que a magia dele tinha falhas. A laranjinha explode de rir. Eu não acredito, ele falou isso na cara do Marcelo? Falou. E ele foi expulso? Não. O Marcelo admitiu ele e deu uma missão pra ele também. Peraí, o quê? De volta à torre, Marcelo entrega um pergaminho. Ele fala, escreva tudo o que precisar para a pesquisa. Eu farei o possível para providenciar. O Sabugo sussurra, qualquer coisa? E o Protinha abre um sorriso enorme. Qualquer coisa, né? Então eu vou pedir algo que eu preciso agora. E aquela expressão dele, muito feliz. Já no último andar da Torre dos Magos, o Marcelo sobe sozinho. Ele se curva diante de 3 figuras. Querido 5 estrelas, o mago mais nobre, você chamou por mim? A voz responde fria. Marcelo, a jovem estrela em ascensão da torre. Ouvi dizer que você pediu a um explorador para trabalhar em sua pesquisa. A Torre dos Magos não interfere em assuntos dos exploradores. Você quebrou essa regra. Marcelo levanta a cabeça e fala, o explorador Leroyon
compreendeu perfeitamente o conceito de magia. Ele superou a diferença entre magia e ciência. O trabalho dele será essencial para as interferências de visão de mundo. Não podemos continuar assistindo os incidentes piorarem apenas por causa das regras. O mago de 5 estrelas responde: magos julgam por conta própria e assumem suas responsabilidades. Marcelo, eu respeito o seu julgamento, mas lembre-se, você arcará com as consequências. O clima fica pesado e ele continua: discutiremos isso mais tarde. Está dispensado. Marcelo sai indignado. Velho desgraçado. Responsabilidade minha bunda, pô. Eles se recusam a enfrentar a realidade e falam de responsabilidade? A Cleo aparece carregando livros e pergaminhos. Marcelo, e aí? Cleo? O que foi? Nada não, é que eu vou pegar os itens que o Leroyon pediu. É mesmo? Então deixa comigo que eu mesmo vou pegar e eu entrego. A Cleo fala: o quê? Não, você deve estar ocupado, né? Não, pode deixar que eu faço. O Marcelo diz: não, pô, eu tô indo pra lá mesmo. Eu tenho algo que quero verificar. Eu faço isso. Ela então entrega os pergaminhos e já na sala de pesquisa, o Protinho está lendo livros. O Marcelo fala: aqui estão todos os itens que você solicitou, Leroyon. Ele coloca sobre a mesa e vemos um artefato, conhecimento congelado rank único. Nível 555, regenera 50% de mana ao usar magia de gelo. Essência do solo, rank único, nível 600. Chance de regenerar 20% de mana ao usar magia de fogo. Reconhecimento proibido, rank único, nível 590. Chance de aumentar taxa de regeneração em 50% ao usar magia. O Sabugo arregala os olhos. Uau! E ainda tem vários textos mágicos. Marcelo então fala: e aí, o que você acha? Gostou deles? Só que o Protinha encara os itens e fala: se eu gostei? Cara, olha isso. Ele mostra o item Lágrimas do Deus do Sol, que único nível 620. Porém, ele é apenas nível 134. Ele fala: você realmente acha que isso serviria pra mim? Marcelo congela. Como eu esperava. Subestimei você. Sinto muito. Me desculpe. Sabugo murmura: não, você superestimou. Agora me dê algo que eu possa usar. O Marcelo observa com atenção e fala: eu fiquei curioso quando você pediu itens de regeneração de mana, mas parece que você já sabia disso, né? Ele então entrega outro item, broche hexagrama, rank único, nível 100. Regenera 10% de mana ao usar magia. O Sabugo fala: o limite perfeito. Regenera 10% de mana sem requisito? Isso é absurdo, meu amigo. O Protinho então pega o broche e fala: você deveria ter me dado isso desde o começo. O Marcelo fica sério. É que quando você apontou as falhas na minha magia, eu percebi que você não era um mago comum. Eu agradeço novamente pela cooperação. Sabugo, admirando o broche, cochicha: caraca, mano, parece simples e barato, mas é tão raro assim. Marcelo então suspira: ainda não podemos avançar na pesquisa, porque há falhas na minha magia, como você disse. E a notificação surge: missão de pesquisa de Marcelo. Aguardar o chamado. O Protinho responde: tá, beleza, tudo bem. Eu vou esperar você superar isso. Marcelo, agora parecendo gente, fala: muito obrigado por entender. Se for com você, talvez podemos mudar essa torre. Sabugo vibra: caralho, que broche absurdo. Já no portal do arquipélago Yusra, o streamer está lá sentado tomando seu suquinho. Fala, rapaziada, eu estou aqui esperando o Leroyon no portão de Yusra. O chat explode: cara, mas será que ele vai aparecer? Esse é o canal onde ele apareceu pela primeira vez, né? Aí ele ficou o dia todo streamando no portal, tá chatão já, menor. O streamer tentando segurar o público: calma, rapaziada, a estrela do show sempre entra por último. Não se preocupem, ele vai aparecer. De repente, alguém surge atrás. Leroyon, o streamer congela. E o chat, como sempre, explode. Caralho, é o Kimver. Da Supernova. O Kimver pega o celular do streamer com brutalidade e diga ao Leroyon que não é engraçado exagerar na atuação de palhaço. Ele encara a câmera e diz: eu vou ficar de olho na sua stream. E vai embora. O streamer treme. Ele pensa: porra, Supernova é um grupo que surgiu após a Arcana virar realidade. Eles eram cruéis. Fazia tudo o que fosse possível para alcançar seus objetivos. Por onde eles passam, incidentes acontecem. Na MBS News, mostra que jogadores desaparecidos em rupturas. E a Supernova está envolvida. Dizem que milhares desaparecem com eles. O chat começa a xingar o Kimver. Porra, pau no cu do Kimver, caralho. Nosso Claudião é Big Bang, pô. O Chrome no chat fala: mas é realmente possível ele vir? Assim como o Kim, todos estão cautelosos. Talvez façam alguma armadilha pra ele. Eu acho que talvez ele não venha por esse motivo. O streamer tenta manter a postura: mas que tipo de merda é essa? E o chat enlouquece junto com ele. Esse aí não assistiu os highlights. Porra, tá duvidando da nossa alteza, caralho? O streamer fala: tá banido, filho de uma égua. Isso é por duvidar do nosso gostoso. Ele enlouquece: o nosso Claudião não é afetado por tesouros, porra. Tanto é que nós não vemos ele em comerciais ou shows. E o chat divide o mesmo neurônio: é isso mesmo, não devemos questionar. Amém, irmão. Louvado seja o Claudião. Já na torre, o Leroyon analisa: e aí, há alguma razão pra eu ir pra Yusra? Sabugo fala: não, pô.
Porém ele pensa, caraca, o que me chama a atenção é eu ver que aquela ilha é a Ilha dos Tesouros. Arquipélago Yusra, ruptura nível 350. Eu tô no 134, porra, não dá. E o mais importante é que lá não tem demônios, apenas monstros. Escorpião de areia dourada, nível 390. Víbora de areia dourada, 400. Morcego gigante coletor de joia, nível 400. Tigre esmeralda, nível 420. Cê é louco, isso é suicídio. É pra esses níveis. Ele pensa, não, nós podia até pensar em ir, se tivesse alguma espécie de demônio lá. E então surge a notificação, missão de classe fermentação. O prólogo terminou, o farol do fogo foi levantado. Querido último caçador de demônios, ilumine o mundo velado no mal. Investigue os 7 pecados capitais do arquipélago Yusra, em progresso. Sabugo se levanta. Peraí, 7 pecados capitais? Pecado do orgulho, pecado da inveja, pecado da fúria, pecado da gula, pecado da luxúria, pecado da preguiça. Peraí, o quê? Pecado da ganância. Mas que porra é essa? Como é que eu vou investigar isso? Eu só derrotei o Conde Ascura por sorte. Será que isso vai dar certo? Sabugo começa a insistir. Ô cara, isso é loucura, mano. Não vamos não. Porém o Protinha fala. Antes, realmente não havia motivo pra nós ir. Mas agora, não há por que hesitar. Se o mal está lá, nós vamos nos livrar dele. O Protinha já caminhando fala, vamos sair agora. O Sabugo desesperado. Porra, o arquipélago de Yusra é tropical, porra. Tira esse terno aí, caralho. Porém ele continua andando sem hesitar. Já no arquipélago, todo mundo está impressionado. E o streamer quase chorando de felicidade. Eu sabia. Eu nunca duvidei sequer uma vez que você viria. O Sabugo já começa. Carai, mano, tá um calor da porra aqui, velho. Porém o Proto ignora. De repente ele sente algo. O sistema vibra. A influência do grande mal envolve toda a ilha, ativando a habilidade inimigo natural. O Sabugo congela. Essa influência está em um nível completamente diferente de demônios comuns. O Protinha fala. O grande mal está sobre os meus pés. A própria ilha pode ser o mal. O Sabugo então diz. Então a habilidade inimigo natural permanecerá ativa continuamente? E o grande Cláudio sorri e diz. Eu sabia que você iria se ajoelhar aos meus pés, demônio. Sabugo pensa. Credo, eu tô animado demais. Na stream, Hey Gang transmite. Chat, vocês estão vendo isso? O nosso Claudião finalmente entrou na floresta de Yusra. O chat comenta. De terno de novo? Outra pessoa fala. Ele usa isso em qualquer clima, é? Ah, na verdade dizem que o cabelo dele é naturalmente platinado. O streamer comenta. Ele está se movendo com cuidado. Será que tem um método secreto de limpar a ilha? Na floresta, o Protinha analisa. Primeiro precisamos começar por algo mais fácil. O Sabugo engasga. Mais fácil? O mais fraco daqui é o escorpião de areia dourada nível 390. Protinha responde. Estamos apenas procurando um oponente digno. Já o Sabugo diz, eu tinha esquecido como esse lugar é absurdo. De repente, um grito. Droga! Líder! Ele está cheio de status anormal. Arqueiro, distrai ele. Não, eu não consigo mirar. Ele é brilhante demais. Esse é o Tigre Esmeralda, nível 420. O tigre avança pra cima deles e o streamer quase entra no meio. O chat explode. Puta que pariu! Um tigre esmeralda? Caralho, mano, um bicho nível 420 do nada. O líder do grupo grita. Eu disse pra não se separarem! E então, atrás deles, quem está? Pela silhueta todo já sabe, né? Um dos jogadores vira e se pergunta, o quê? Li Royon? O outro fala, Claudião? E por que você tá aqui? O Sabugo diz, eu ia me perguntar a mesma coisa. Eu queria aquecer com o escorpião, mas encontrei o monstro mais forte da ilha. Ele avalia e fala 10 níveis abaixo do Conde Ascura. Infelizmente não dá pra fugir. Ele respira fundo e diz que a luz do sol no corpo dele está atrapalhando a minha visão. No entanto, ele estende a mão e o chão começa a tremer. A areia e a terra começam a afundar o tigre esmeralda. Ele fala, se eu impedir que ele se mova, ele não faz nada. O tigre ruge desesperado tentando escapar da areia. E todo mundo fica impressionado. O quão fácil foi. O Protinha ativa a ignição. Labareda concentrada. E torra o bicho ali mesmo. O streamer quase pega fogo. O que é isso? E o chat vai à loucura. Isso é ignição? Eu nunca vi ignição assim. E o Sabugo vibra. A ignição do Marcelo é insana. E o sistema notifica. Taxa de contribuição calculada. Você subiu de nível. E o Sabugo pensa, funcionou. É aquele 10% de recuperação do broche, é absurdo. Um dos jogadores se pergunta, ele matou o tigre esmeralda com um golpe? Já em outro ponto da ilha, o cara bate na árvore puto. Esse é o Shurek, rank 3 esgrimista, líder da guilda Second Sun. Ele fala, merda, estamos aqui há horas e nem chegamos perto do centro da ilha. Um subordinado fala, mestre, a Shining já está no coração da ilha. Estamos muito espalhados, temos que nos reagrupar. Shurek frustrado pensa, eu sei, fui ganancioso demais, queria pegar várias rotas ao mesmo tempo. Ele aperta os dentes e diz, será que eu subestimei o arquipélago? Droga, reúnam todos aqui novamente.
Um cara então chega de surpresa e avisa: Ei, mestre, é uma ligação do time que foi para o oeste. Acho que deveríamos atender. Esse aí é o cagão de antes, que o Protinha salvou. O Shurek fala: E aí? Eu já ia ligar pra vocês. Vamos nos reunir novamente. Onde é que vocês estão? Nós vamos aí. Ele fala: Não, nós vamos até você. Essa rota é um caso perdido. Ué, mas do que você tá falando? O que houve? É o Claudião. Ele já passou por aqui. E daí? O outro cara explica: Então, mestre, há relatos de que ele recebeu missão do Mago Marcelo. Pode ser o primeiro jogador a ter um laboratório pessoal na Torre dos Magos. O Shurek congela na mesma hora. Um NPC e um jogador construindo relação assim? Eu pensei que era só exagero da imprensa. Diga ao time de análise, para descobrir o máximo que puder. Eu quero saber tudo sobre esse cara. Ele pode ser mais perigoso do que parece. Voltando ao Protinha, ele encontra algo brilhando. Um cristal de esmeralda puro. Rank único. Ingrediente de alto nível. Ele pula de alegria. Aí sim, porra, rank único. Só que o Protinha, ao contrário dele, pensa que é patético ele estar feliz com algo tão inútil. Ele pensa: o único é inútil para muitos, mas se eu envolver a Torre dos Magos na pesquisa... Mas, de repente ele para. O ambiente muda. O ar fica pesado. O sabugo treme. Você sentiu isso? O sistema vibra novamente. Missão de classe. Investigue os 7 pecados capitais em progresso. O chão inteiro da ilha começa a tremer. E a nova notificação. O arquipélago Yusra foi tomado pela ganância. Progresso de destruição aumentando. O sabugo fica em choque. Do outro lado da ilha, todos também recebem o alerta. Progresso de destruição. Alguém fala: progresso de destruição? Mas isso não é uma ruptura, é só um mapa novo. Que sistema é esse? O Protinha fica parado. Ele murmura: ganância. Acho que toda a ganância desses humanos despertou você. O sabugo suando fala: Ei, isso não é culpa minha, né? O Prota para por um segundo e liga os pontos. Pela mensagem do sistema, quem despertou só pode ser o demônio da ganância. Enquanto isso, na stream, o caos começa. Qual é dessa taxa de progresso e destruição? Calma, rapaziada, eu também tô tentando entender. O Biscoito manda no chat: Ué, a guilda Shining acabou de limpar uma ilha. O Enis fala: Limpou? Já? Tão rápido? E o Prota já sabe o que isso significa. Qualquer caçador de demônio de Action sabe. Se essa barra chegar a 100%, os pecados capitais despertam. No chat a teoria começa a rodar. O que a Shining ganhou? O Victor ri: Você acha que eles iam contar isso? A Mika lembra: São 10 ilhas no arquipélago de Yusra. Se a Shining limpou uma... E o Biscoito conclui: Então o progresso e destruição são as ilhas. O Dop pergunta: E se todas forem limpas? E o Ace responde seco: Aí vira uma ilha de ninguém. O Prota olha pro sistema de novo e vemos missão de classe fermentação. O prólogo terminou. Impeça a ressurreição da ganância. Garanta que a ilha não seja corrompida. E ele solta: Eu sabia. Pelo menos não é eliminar, é impedir. Alguém fala: Ei, rápido! E quando ele vira a cabeça, vemos jogadores correndo, gritando: A Shining limpou outra ilha e pegou o tesouro. Os tesouros existem mesmo, só restam 9. Se a gente ficar parado, não pega nada. O Prota observa aquilo e entende. Essa é a reação normal. Todo mundo aqui tá pensando a mesma coisa. Ganância. Para evitar corrupção, teriam que abandonar o desejo, mas é impossível convencer todo mundo. Um cara grita: Que se dane, nossa guilda veio primeiro. Tentem passar por cima se forem os bambambam. O sabugo começa a tremer. Ué, e agora? O que a gente faz? O Prota suspira: Só tem um jeito. Ué, e qual é o jeito? Ele levanta o queixo todo confiante e diz: Eu vou pegar todos os tesouros pra mim. O sabugo nem pisca. Ué, é isso mesmo que a gente devia fazer? Já na segunda ilha, a força principal da guilda Shining está reunida. O bombado pergunta: Qual desse progresso de destruição, hein, Camila? A Camila explica: Não é óbvio? São 10 ilhas. Um quadrado foi preenchido quando pegamos o tesouro. Isso é uma contagem regressiva, né, Lox? Lox confirma: Exato. Aliás, vocês ouviram um relato da Jessie, né? Na sociedade acadêmica. O bombado pergunta: do Leroyon? Ele recebeu missão na torre e foi pro último andar. A Fortuna suspira. A Jess fica brilhando quando fala do Leroyon. Aposto que eles estão saindo. O bombado reclama: Dá pra tu ser séria pelo menos uma vez? E a Fortuna corta: Você fala isso depois de reservar um salgão de hotel inteiro e ser rejeitado? E o Lox ri: Leroyon anda competitivo demais. Vocês acham que conseguem vencer ele? Todo mundo trava. O bombado sua: Eu preferia que nossa interação não fosse violenta. E a Fortuna responde: Já é complicado lidar com os outros, e a Jessie não o deixaria. E o bombado completa: Ué, mas ele nunca fez nada contra a gente. Lox dá de ombros e diz: Foi só inveja. Não tem motivo para antagonizar ele. E então todo mundo fica surpreso, porque outro quadrado foi preenchido. Alguém pergunta: Quem foi agora? O cara fala: Foi a Underheaven. Eles acabaram de pegar o tesouro. Lox estala o ombro e diz: Nesse ritmo, vão roubar tudo. Vamos nos mover.
Em outro canto da ilha, Sabugo tá desesperado. Cláudio, para! O que você quer dizer com pegar todos os tesouros? E o prota continua andando. Ele fala, é exatamente o que parece. Ele diz, você não entendeu nada. Se a barra encher, a ganância desperta. Você não tá fazendo isso porque acha que vai despertar de qualquer jeito e quer lucrar antes, né? O prota levanta os olhos e avista bandeiras com leão. Ele fala, são os cavaleiros de Leonheart. O Sabugo engole seco. Os melhores cavaleiros do Império de Arcana. E o prota reconhece um cara. Ele fala que aquele é o capitão Arkon Kingsguard. Um cavaleiro atrás rosna. Que impertinência. Mas Arkon levanta a mão. Explorador, eu posso saber o seu nome? Ele diz, é Leroyon. Eu não esperava conhecer os cavaleiros de Leonheart em um lugar como esse. Mas por dentro ele pensa, que jeito formal demais. Parece novela. Arkon observa e fala, você tem uma atmosfera diferente dos outros jogadores. Ele então repara no broche e pergunta, esse broche é o... Porém um brilho atrás do prota corta o céu. O prota desvia por pouco. Eles perguntam, um meteoro? Alguém grita, capitão. Akon olha pra frente e então diz, é a dona da ilha. Uma tartaruga gigante, de nível 450. Ele diz, preparem-se. O lourinho atrás já desesperado, de droga. Tinha que ser o monstro mais forte. O olho da tartaruga brilha e ele grita, ela vai disparar meteoros. Espalhem-se. E as explosões caem. Todos em meio à bagunça. Não temos visão. Não dá para tentar se aproximar. A tartaruga avança para esmagar o loirinho. O capitão grita, sai daí! Mas é tarde demais. Ela esmaga com tudo. Todos sentem a explosão de ar. Quando a poeira baixa, o prota está ali. E uma parede erguida. Todo mundo em choque. Se perguntando, ele criou uma parede do nada, sem conjurar? Arkon encara surpreso. Como você? Porém ele corta. Não é hora de bater papo. A tartaruga ruge de novo. E eles gritam, meteoros novamente, formação defensiva. O Sabugo sente a mana despencar. Ele fala, eu aumentei a parede ao máximo, quase apaguei. Se não fosse o broche, por dentro ele calcula. Eu preciso economizar mana. Deixa os cavaleiros fazerem um trabalho pesado. Arkon se aproxima e diz, explorador com o broche da Torre dos Magos. Agradeço sua ajuda. Se lutar conosco, Leonheart jamais esquecerá dessa dívida. Pra quem não sabe, a tradução simples, vamos carregar você depois. O Sabugo vibra. Aí sim, meu irmão. E o prota dá um sorrisinho. Monstros existem para serem mortos. Se precisam da minha ajuda, eu aceito. E no meio dos matos, o streamer tá surtando, gravando tudo. Meu Deus! Vocês viram isso? Eles falaram que iam jurar por seus corações. Eu não ouvi errado, né? O chat explode. Ah, cara, já é surpresa suficiente ver os cavaleiros de Leonheart aqui. Oi, gang, tira essa cara feia da frente, porra. David diz. Eles só falam isso pra família real. O Caim então questiona. Então por que disseram isso na frente do Leroyon? O Eclipse pede. Chega mais perto, pô. O streamer recua. Tá maluco? É perigoso demais chegar perto da dona da ilha. Daqui já dá pra ver a batalha. Eu não vou morrer de graça, não. Enquanto isso, Arkon grita, cavaleiros de Leonheart, avancem com honra. Todo mundo parte pra cima da tartaruga e o prota fica ali parado no meio da correria. Ele grita, a fraqueza é o topo da cabeça, derrubem ele, ataquem as patas. O lourinho lá atrás observa, eu sou grato por ele ter salvo a minha vida, mas o capitão jurou pelo coração. Isso é um juramento reservado aos membros da família real. Por que ele fez isso por um mero explorador? O que o capitão viu nele? A tartaruga enfurecida levanta a pata novamente. E todos atacam. Pelo nome de Leonheart! As lanças perfuram e eles gritam, ataquem as patas, derrubem ele! E o Sabugo fica surpreso. Caralho, esses são os cavaleiros de Leonheart? Aí ele olha melhor. Eles são mais fracos do que eu pensava. Não, pera, não é que eles são fracos. É que todos são corpo a corpo. Só os da frente conseguem bater e o resto fica esperando a vez. O ritmo tá lento demais. O prota dá uma olhada rápida no sistema. E diz que 5 quadrados já foram preenchidos. Ele fala, já tá na metade? O Sabugo percebe e fala, então eles estão pegando os tesouros mais rápido do que eu pensava. Desse jeito vão vir pra cá também. A tartaruga enfurecida dá um pisão fazendo todos tremer. O capitão quase perde o equilíbrio. E então magma começa a jorrar do chão. Eles gritam, tem magma saindo. Vamos morrer se cair nisso. O campo vira um inferno. Não tem onde pisar. O prota olha pra frente e lembra, espaço. Ele lembra da reunião com Cleo na Torre dos Magos. E ele fala, Arkon, você está preparado para atacar? Arkon fica surpreso e ele diz, eu vou abrir um caminho. Degraus flutuantes começam a surgir no ar. Todo mundo trava, se perguntando que tipo de magia é aquela. O monarca quase explode. E o Ace no chat comenta, nosso Deus fez aquilo? Arkon arregala os olhos. São as escadarias da Torre dos Magos. A mulher fala, eu vi isso também na Torre dos Magos. E o lourinho não acredita.
Isso não é magia que um explorador imita. Mas quem é esse homem? O Sabugo, já quase apagando, fala: minha mana foi embora. Se o Archon não aproveitar agora, acabou. Archon pisa no primeiro degrau e diz: o caminho está aberto, não percam essa chance. E ele dispara. Todos avançam pelos degraus, cercando a tartaruga. Ele estende a espada pro ar e passa a tramontinada na tartaruga. O sistema dispara. Capitão Archon Kingsguard desistiu da sua taxa de contribuição. O Prota só observa. E então outra mensagem. Enoch Loren desistiu da taxa. Outra. Jéssica Britadeira desistiu da taxa. Outra. Loot distribuído automaticamente. E começa a chuva de níveis. O Prota estranha. Ué, o que tá acontecendo? E o Akon se aproxima. Fala: esse broche foi um presente do Imperador à Torre dos Magos. Ele encara o Prota e diz: você salvou muitas vidas hoje. E então todos os cavaleiros de Lyonhurst se ajoelham. Ele fala: nós lutaremos ao lado do dono do broche, Le Royon. E o sistema avisa: você atingiu a maior taxa de contribuição na derrota da tartaruga gigante dos caninos dourados. O Prota fica surpreso de verdade dessa vez. E uma esfera de energia se forma na frente dos dois. O Sabugo sussurra: é o tesouro da ilha? Pera, se eu pegar, a ganância desperta? E se eu não pegar, outra pessoa pega e desperta do mesmo jeito. E então a barra sobe. E ele fala: já tá em 6. Preocupado ele diz: Claudião, pensa direito, pô. Mas o Claudião já estende a mão e pega o tesouro. O Sabugo entra em pânico. Seu maluco, você precisa pensar antes de agir. Agora estamos ferrados. Porém o Claudião permanece calmo. Ele fala: a riqueza não significa nada pra mim. E todo mundo escuta atento. E ele continua: como sucessor de uma família renomada, eu já vivi no auge da riqueza. E o streamer quase chora. Isso é absoluto cinema, porra. E o chat explode. Que magia foi aquela, meu amigo? Pera aí, aquele não é o feitiço do mestre da torre? Amém, irmãos, amém, irmãos. Cláudio segura o tesouro e fala: a emoção, chamada ganância, não é algo que eu possuo. E conclui: o método é simples. Peguem o tesouro sem ganância nenhuma. E o sistema avisa: você obteve o tesouro da ilha. E o Sabugo fica destruído. Ué, mas isso era possível? Em outro canto da ilha, um homem observa com binóculos. Ele fala: continue coletando os tesouros pra mim, Le Royon. E atrás dele, 2 foi de Vasco e o outro caiu pra Série C. Ele fala: Kimver, seu covarde assassino, o Shurek da Second Sun vai te pegar, seu merda. Porém, a Tramontina passa. E o sistema avisa: você assassinou outro jogador, karma aumentado. Ele pega uma essência e fala: isso vai facilitar quando eu acabar com todos de uma vez. E o que vem depois? Isso você só vai ver no próximo vídeo. Então se gostou, deixa o like, se inscreve aí no canal e tamo junto.